Bem-vindos ao Podcast Sensei, o nosso podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje eu tenho aqui comigo a Isa. E aí, Isa? Mangá volume 6 do mangá clássico, porque são 30 anos, então a gente tá indo aí volume por volume, Isa. Chegamos nos Cavaleiros de Prata. Amém, finalmente. Porque gente finalmente... nova. Gente nova, exatamente. Gente experiente, gente legal. Experiente eu não sei, não diria tanto. Tá nem aí. É prata. A gente tem prata. E hoje a gente tem a Marin, Isa. Gosto da Marin. Marin finalmente de armadura. Finalmente de armadura. Mesmo que seja uma armadura um pouquinho esquisita, né? Alan, você que vem da Tyson pra falar do manga clássico. É bem esquisita, né? Mas é isso aí. Fazer o quê, né? Prefiro um anime, digo logo. Oi, vai ser essa história. Mas enfim, vamos entrar nesse mangá aí. Mangá tá bem interessante 6. As coisas. Exato. Volume exatamente. 6, a gente tá aí lendo mangá por mangá, volumes do compilado japonês, que provavelmente será o mesmo do Kanzenban. Alan, tá correto isso? Mais ou menos. Os Kanzenbans ele tem uma divisão um pouquinho diferente. Os Kanzenban, enquanto os Kanzenban são 22 volumes, né? Então o mangá original eram 28, se eu não me engano, 28, né? Então assim, a divisão é um pouco diferente, né? Então não é exato, você pegando assim como referência não é a mesma coisa não, né? É difícil a disposição dos capítulos, né? É um pouquinho diferente. Então hoje estamos aqui com Isa e o Alan, estamos um pouquinho desfalcados, mas a gente vai arrepiar nesse volume 6, que é um volume bacana. Tem coisas aqui pra se falar. E vocês lembram que o último volume eu fiquei um pouco meio... não gostei tanto assim do volume 5. Tinha umas coisas complicadas pra mim. E vamos ver como é que as coisas se desenrolam nesse volume 6 do mangá clássico de Saint Seiya. Vamos nas nossas redes sociais. Hoje eu não tenho a Nicole, então anuncio eu mesmo nas nossas redes sociais. Você fala com a gente lá no facebook.com/cdz.com.br. Fiquem ligados lá na postagem do Admin Bruno, que sou eu. Nós temos nosso Twitter, que é o podcast @podcastcdz. Nós temos o nosso canal do YouTube, youtube.com/canal Sensei, o nosso blog podcastsensei.blogspot.com.br e o nosso fórum de interpretação cdz.com.br/sse. Fale com a gente, comente os episódios e participe aí com a gente. Só jogando um teaser pra galera, a gente tá hoje desfalcado, não é sempre que a gente tá desfalcado, mas não é a primeira vez. E sempre que a gente tá desfalcado, tem 3 pessoas, que eu gosto de gravar com 4 ou mais, eu sempre vou atrás de ouvintes que estão online pra ver se eles querem participar. Sempre nessa surpresa, sem avisar mesmo, porque aí a gente nunca consegue, né, verificar e tal. E infelizmente hoje não conseguimos, entrei em contato com o pessoal e o pessoal não pôde. Mas fica aí um abraço pro Rafael Gui, que não pôde. Ele comentou, pra Indy, ele não conseguiu. E para o Rodrigo. Foi em cima da hora, para quem? Foi o Rodrigo, o Indy e o Rafael Gui. É porque tu fica brincando de CDZ Gol com a galera. Tu fica caçando ouvintes por aí. Exato, e é em tempo real, entendeu? Eu nunca sei que vai desfalcar. Na hora que precisa, eu falo, já sei, vou chamar alguém, aí nunca tem. Um dia vai dar certo isso, um dia vai dar certo. Mas enfim, hoje é dia de volume 6, Alan. Você tem alguma informação para nos dar do volume 6 antes da gente começar, Alan? Então, o volume 6, ele tem um título oficial de Lutem por Atena, né?
ele foi vendido oficialmente lá no Japão no dia 15 de setembro de 1987, né? E ele tinha 3 capítulos, né? No caso, As Cartas dos Cavaleiros Revividos, O Ataque Furioso de Seiya e Lutem por Athena, que é o capítulo que dá título, né, ao volume inteiro, né? E naquela época, contextualizando, né, mais uma vez, como a gente sempre faz, tava rolando no anime, tava tendo o episódio 46, né, com o Shun em destaque, né? E no mangá tava o capítulo 90, mais ou menos. E nesse capítulo as armaduras de ouro estavam se reunindo no santuário, na Batalha das 12 Casas, né? Então, assim, esse era o contexto da publicação desse volume lá no Japão. Bacana, excelente. Então, vamos a eles. Vamos ao volume 6. Bom, temos aqui então, as ondas quebrando aqui nas rochas da praia japonesa e o capítulo As Cartas dos Cavaleiros Renascidos, ou aí a tradução aparentemente vai variar um pouquinho, né? Então a gente tem aqui, gente, a gente vê o Seiya de frente aqui com o túmulo dos seus amigos, porque nesse momento do mangá a impressão que fica é que todo mundo morreu, só sobrou o Seiya, basicamente, né? Então ele tá ali lamentando a morte dos seus amigos, que mesmo que fossem Cavaleiros de Prata, ele não entende como é que eles foram vencidos tão facilmente, né? E aí ele se recorda que o Mu salvou eles do interior do Monte Fuji, que também salvou os Cavaleiros Negros. E é aí que ele se toca que pode ser tudo um grande estratagema, né? Afinal de contas, a Marin tentou salvar ele com um truque, né? Fazendo aquela ilusão dela atravessando o peito dele. E quem sabe ela fez o mesmo com os outros. E é basicamente isso que aconteceu mesmo, né? A gente vê até o Kiki e o Mu comentando que os Cavaleiros de Prata estão vindo ali, e o Mu diz que eles precisam ir embora para que eles saibam se defender sozinhos, né? Mas a conclusão que se chega aqui é que, de fato, a Marin aparentemente disfarçou a galera toda aqui, né? Dos Cavaleiros Negros de Cavaleiros de Bronze, e eles acabaram morrendo no lugar dos Cavaleiros de Bronze mesmo, né? E aí o Seiya vai lá e taca ali esse cartãozinho, Isa, no corpo do Mist. E a primeira vez que eu vi esse cartãozinho eu pensei, what the fuck is this? Quero queimar esse cartão. Por quê? Porque tá tocando no corpo do Mist, não pode. Ai, meu Deus, por isso, tanta coisa melhor pra queimar ele. Mas assim, gente, da onde veio esse cartãozinho? Na moral, que ideia é essa? O detalhe é que, tecnicamente, todos os cavaleiros têm cartões. Sério? No mangá. Sim. Como assim, todos? Porque eles chamam de cartão de cavaleiro. Ah, então todos teriam, faz sentido. É como se fosse assim, a etiqueta dentro da caixa da armadura, sabe? É tipo isso. Essa questão, assim, engraçado, que eu já comentei algumas vezes, né? A revista Tokumori, né? Uma edição que foi feita mais recentemente, 2002, 2003, se não me engano. Aliás, 2001, minto. Essa revista, ela trazia uma seção onde a editora respondia perguntas dos fãs, né? E usando o pseudônimo do Shion, né? Como se fosse o mestre Shion respondendo as perguntas dos fãs, né? E um deles chegou a perguntar sobre essa história das cartinhas, né? Dos cavaleiros. E se tu quiser, eu posso até ler agora a pergunta e a resposta pra você. Manda ver, já que a gente tá falando do tema, né? Uhum. Perguntaram assim: Seiya e Yoga usaram as cartas de cavaleiros, né? As Saint Cards, né? Será que outros cavaleiros também têm aquilo? Então, o Shion responde: originalmente, as cartas de cavaleiros serviam para serem deixadas no campo de batalha para informar secretamente sobre sua própria segurança aos companheiros que viriam em seguida. Entretanto, isso também era a conversa dos velhos tempos, mas parece que são poucos os cavaleiros que ainda praticam isso. A questão seria que talvez a Fundação Graad tenha distribuído aquelas cartas aos cavaleiros que participaram da Guerra Galáctica como um tipo de item característico. Por isso, não são itens reconhecidos oficialmente pelo santuário.
Será que apenas aqueles 10 de bronze tinham aquelas cartas? Aí ele se pergunta, né? Eu pelo menos não tenho uma. Eu que não tenho uma, fico com um pouquinho de vontade de ter também. Olha isso, esse foi o que ele responde. Né? Gente, o Xion é tipo a gente salvando a série. Criando por onde, velho? Olha existe toda uma polêmica, né, em torno dessa sessão de perguntas e respostas do Xion, né? Uhum. Que a galera fica naquela coisa, né? Canônica, blá blá blá, né? Tem aquela coisa toda, né? Uhum. Mas assim, foi respondido por alguém da editora, né? Uhum. Então, assim, se foi o Kurumada diretamente ou se ele foi consultado, a gente não tem essa informação. Sim. Mas o fato é que eles respondem sobre essas e outras questões de forma bem interessante, né? Uhum. Sim. Então, assim, com certeza não atrapalha. Eles agregam mais do que atrapalham quando dão essas respostas. Eu acho que é válido, entendeu? E a ideia eu até gostei da ideia que ele deu dos cavaleiros meio que deixarem marcas de que eles estão bem, assim. É uma ideia até boa, assim. É que eu acho que dentro da narrativa do mangá, isso apareceu de uma maneira muito jogada, assim. Tipo, de repente o Seiya tem uma carta. E aí ele bota em cima dele. Pois é. Tipo, foi do nada, assim. Eu acho que justamente essa ideia das cartas foi pensada não só pelo Kurumada, assim. Talvez sim. Talvez com a ideia que a gente sabe, pela que a gente já teve de retorno dos mangakas e tal, a editora ela também contribui na hora de criar o mangá, né? Então, assim, de repente, a criação dessa ideia das cartas, a introdução dessa ideia das cartas, a pessoa que estava envolvida na produção dessa parte do mangá sabia por que foi usada daquela forma, entendeu? Pelo contexto que acontece, né, que você vê que tá lá, o Babel encontra uma carta junto com um cadáver e tal. Então, assim, vai ver a intenção real, essa resposta do Xion, dessa Tokumori, tá sendo dada pra gente, entendeu? Assim, o que eles tentam explicar uma coisa que, de repente, pros fãs não tá muito claro, mas que a editora sabia que era assim, entendeu? Sim. Quando criou, queria que fosse algo mais ou menos desse jeito, assim, né? Pois é, talvez não tenha ficado muito claro pra gente, mas pra eles, eles têm esse entendimento, entendeu? Pode ser isso. Sim. Mas, pessoalmente, eu acho que, boa ou não a explicação, eu até acho interessante, eu acho que é mega descartável ter as cartinhas aqui. Eu não sei muito bem... Tanto é que nunca mais foi usado dentro do anime, né? Então... Nossa, ainda bem, mas é que é muito jogado mesmo, né? E eles dão maior destaque, tipo, você tem um quadro mó grande da carta aqui, né? E depois eles desencanam totalmente. Se elas tivessem sido usadas em outra situação, talvez o pessoal teria comprado melhor a ideia, exato. Mas... Como você mesmo falou, foi literalmente jogado. Foi foda mesmo. E Kurumadinha e sua turma, né? Mas, é isso. O Seiya taca a cartinha em cima do Mist e nós vemos cair aqui fogo, né? Um cometa caindo aqui, e nós nos deparamos com um Babel de Centauro que já havia sido apresentado antes, né? Ele percebe que o Mist morreu, Mist está morto. E ele ficou preocupado justamente com isso, né? Porque o Mist não apareceu no voo deles, né? No aeroporto. Então ele voltou pra checar e encontrou o Mist morto com a carta do Pégaso. E ele menciona uma carta de cavaleiro e diz que o assassino assinou o seu crime. Olha, o Seiya dado como assassino, gente. Que é isso? E aí ele fica se perguntando como é que ele conseguiu, já que ele é um mero cavaleiro de bronze, e dá-lhe cartinha do cisne em cima deles. Carteirada total, né? Carteirada! E chega o Yoga aqui, né? E o Babel fica meio chocado, né? Porque aparentemente ele tinha matado já o cisne, matou pessoalmente ele, e o Yoga dá uma zoada nele. Que ele parece um cavaleiro de prata, mas não reconhece ele. Que ele tinha chegado ali pela incandescência do cosmo do Seiya, né? O Babel se pergunta quem foi enterrado ali, e o Yoga conclui que alguns cavaleiros muito poderosos têm o dom de criar ilusões, que fazem o preto parecer o branco, vidro diamante, e é tudo uma ilusão de óptica. Bacana esse poder da Marin, né? Dela ser toda ilusionista. Falei que ela é meio Ou seja, contribui mais pra imagem que a gente tem dela, de que ela tem muito mistério envolvendo a Marin. Total, cara, essa coisa de ninja mesmo, de ser uma espiã, assim, sabe? É o tipo de coisa que uma espiã, se pudesse ter poder da ilusão, porra, ia cair muito bem pra ela, né? E ela realmente tem no mangá, ela é mega ilusionista, cara, que isso.
ela é meio da mesma categoria, lá vou eu, né? O pessoal vai querer jogar pedra, mas ela é meio da mesma categoria que o Saga e o Afrodite, meio que usam também. Pelo menos no anime o Afrodite tinha isso, né? No mangá eu acho que não tinha, mas essa coisa de lutar com ilusões e projetar a sua imagem e estar em outro lugar, entendeu? Ela tem essas coisas meio assim, não exatamente igual ao Saga, mas é como você falou, parece que é um tipo de técnica que gosta de mexer com uma ilusão, sabe? Que engana e tal. É bem curioso, né? Mas é engraçado que eu não lembrava disso da Marin. No anime ela também tem esse Paranauê assim? Usa. Olha só, que legal. Faz isso também. Porra, Marin. Inclusive você vê a história do soco falso que ela deu no C, por exemplo. Só ela faz essas coisas. Então. Isso eu lembro no anime, pode crer. Pode crer. Porra, a Marin é forte, cara. Toma cu. Eu devia ter um Gaiden da Marin, gente. Uma vez eu cheguei a ler que no anime não chega a ser tão. Não chega a ser tão evidente a força da Marin. Por exemplo, no anime é dito que a China consegue ser mais forte que ela. Só que no mangá a Marin é bem mais forte que a China. Eu lembro da Marin tendo problema pra bater naquele loiro lá, o Jack. Como é o nome dele? É Jack, não é o nome do cara? Jack, esse cara, Não, e ela no mangá, destrói no mangá, a Marin é a Amazona mais forte que tem. Olha, ela parece e isso tá até em Sancho Show, porque ela que treina as meninas depois. Mas assim, há controvérsias com relação a isso. Por exemplo, a Cosmic Special, né, com a publicação naquela época, ela tem uma seção onde ela confronta personagens, sabe? Ela bota conflitos imaginários, né? Assim, o que seria se, né? E aí um dos conflitos que eles colocam é a China e a Marin, entendeu? E até quem comenta esses conflitos é o Mestre Ancião, né? Ai, meu Deus. E eu lembro que ele meio que dá uma de... dar empate, entendeu? Mais ou menos isso que ele diz. Fica em cima do muro, assim. Ele não fica muito claro. O anime realmente mostra uma cena em que a Marin leva uma surra da China, mas são condições um pouquinho diferentes, eu acho. Entendeu? Eu acho que o anime pode até passar levemente essa impressão de que ela é mais fraca que a China, mas eu acho que elas não são iguais, viu? No nível de poder e tal. Apesar de que a Marin, ela acaba sofrendo um pouco mais no anime, se parar pra pensar na cena da Alberite e tal. Que ela cai e tal. Apesar de que ali eu entendo mais que é mais uma coisa de querer dar um destaque pro Alberite do que querer menosprezar a Marin. Mas se bem que eu acho que até que ela lutou bem ali contra o Alberite. Achei legal a luta dela. Eu acho que que, por exemplo, contra o Poseidon, ela não desceu que nem a China desceu. E a China vai até o final. Verdade. Vai contra o Poseidon. Então aquele é foda, a China. Mulher é pica, velho. Voltando aqui no mangá, a gente tem o Babel e o Yoga, né, no showdown dos dois ali. E o Babel tá meio chocado, que ele matou as pessoas erradas, como assim e tal. E o Yoga manda, né, como fala o Yoga, impressionante, cara. Que eles são cavaleiros de prata, mas pelo jeito os poderes deles têm limite, eles não conseguem distinguir o ouro puro do ouro de tolo. Que é esse, Yoga? Boçal. Que é? E aí o Babel fica louco e Stali joga foguinho, né, fireballs no Yoga. Fireballs, gente. E o Yoga percebe que o fogo é de verdade, né, tá sendo queimado mesmo e tal. E dá ali um monte de bolinha de fogo no Yoga. E o Babel diz que pra ele é brincadeira de criança criar fogo a partir do ar. E ele usa o turbilhão de fogo, o poder dele, né, pra cagar o Yoga pra aquecer e tal. Só que o Yoga, ele congela o fogo, gente. Eu acho essa cena muito louca aqui no mangá, mano. Eu nem sei se isso é possível, mas achei muito interessante. Ele congela o fogo, fodamente, e ele sai de dentro todo bonitão. E o cara conclui que não é possível que esse seja o mesmo cisne que ele matou há pouco tempo, né? O Yoga faz o seu discurso de novo, que ele percebeu a diferença do ouro puro e ouro de tolo, e usa o Rolado Smirk em cima do Babel e vence ele, gente. E aí... Tão rápido. Exato, tipo assim, não é até tão rápido. O cara lutou contra o Ikki, o cara enfiou o braço no peito dele, ele já ficou sem sentido porque foi atingido lá pela ilusão de Fênix, e o cara aqui venceu num golpe só o Cavaleiro de Prata, gente. Que maluquice é essa do Yoga? E não é o caso dele parecer ser muito forte, né? Porque se ele fosse tão forte assim, ele tinha vencido o Ikki muito fácil. Ou, sei lá. Verdade. Mas é esquisito, né? É umas desproporções assim.
Pois é por isso que o mangá me incomoda, essa coisa tudo muito súbito, né? Assim, eles mal saíram da luta com os Cavaleiros Negros, literalmente mal saíram mesmo, assim. Exato. Né? Acabou de cair a montanha e tal, acabaram de enfrentar o Ikki, o Yoga acabou de ter sofrido um ferimento ali do Ikki. Uhum. Até golpe fantasma ele levou. Exato. E tá aí, entendeu? Derrotando o Cavaleiro de Prata, entendeu? Como é muito, sabe? Não. É isso que me incomoda no mangá, Total. Essa coisa toda muito súbita. O golpe do Cavaleiro de Prata não faz diferença nenhuma no Yoga. Tipo, o Ikki foi muito mais forte, até o outro Cisne Negro, foi tipo o Cisne Negro, assim. Ele atacou, aí ele congelou e voltou ao normal, nada aconteceu. Sabe, tipo, que isso, cara? Acho esquisitão. Não gosto muito, não. E aí, o Babel, prestes a morrer, diz que vai ser difícil enfrentar o Santuário, que ele pode ter vencido hoje, mas eles não vão conseguir escapar do Santuário. E o Yoga diz que ele não vai fugir, eles não pretendem fugir de nenhum. Que se o inimigo vier, eles vão enfrentar até que o fogo da nossa resistência se apague. Então eles já estão aqui realmente bastante definido que vai lutar contra o Santuário, o Yoga aqui. Depois a gente vai saber. Detalhe. Diga. Esse combate do Moses, não, digo, do Babel com o Yoga, é que tem essa cena polêmica. Ô, louco. No mangá teve uma cena polêmica que mudou, né? Na Weekly Shonen Jump. É mesmo? Onde era publicado semanalmente era de um jeito, e na versão compilada acabou sendo de outro. Conta né? aí. Quando o Yoga dá o Clodone Smash, né? No Babel, e ele cai, ele fala, né, sobre o santuário e tal. Sim, sim. E aí o Yoga pega e diz uma frase específica. Ele fala, no mangá, como é que ficou? No mangá eles falam que vão lutar contra o inimigo, né? Até que o cosmo dele se apague, blá blá blá. Exato, né? É isso aí. Na versão da Weekly Shonen Jump, quando saiu, eles disseram que derrotariam qualquer um, até Athena. Sério? Pois é, foi tão assim, tão fora de nexo, porque com o que viria depois, né? Que eles mudaram na compilação do mangá. No volume 6, eles trocaram para o que ficou até hoje, entendeu? O Kurumada tava no freestyle, gente. Ele tava escrevendo qualquer coisa. Pois é, acho que ele não estava pensando. É aquilo que a gente sempre fala, né? Ele já disse em outras entrevistas. Ele nunca pensa muito além, entendeu? Lá na frente, como é que vai ser. Então eu não sei se naquele momento ele já estava plenamente. Eu não sei se ele pensou bem nisso, ou se ele até fez de propósito para dar uma despistada. Eu não sei o que foi que houve, mas a frase no mangá na Shonen Jump sai engraçada, entendeu? Comparando, se você considerar o que acontece depois na história, né? No próprio volume, tipo, nos próprios capítulos aconteceu algo, no próprio volume, Caraca, não é que tá tão longe assim, o Kurumada tá tipo uma semana depois ele mudou de ideia já. Ai, Kurumada, você é um ponto. Por isso que talvez ele tenha mudado de... Talvez eu quero acreditar que ele fez isso na Weekly Shonen Jump pra despistar os fãs, entendeu? Eu imagino isso. Eu não quero acreditar que ele fez uma maluquice dessa de ter esquecido, entendeu? De ter colocado... Porque... Mas sei lá, né? Vai que, né? Porque lá na frente a gente vê o que ele faz com a Marin, que botou muito fã doido durante no começo, né? Muito fã ficou realmente achando que... Enfim, a gente vai comentar, chega lá, vai lá. A gente vai chegar lá. Ai, Jesus, Kurumada, vamos com a gente! Aí ó, conclui isso, e ele, né, vê que não tá sentindo mais a energia cósmica do Seiya. E um comentário sobre esse quadro do Yoga aqui, como ele tá forte, como ele tá alto, sabe? Como ele tá, tipo... No começo do mangá, eles eram tão miudinhos, tão gordinhos, sabe? Tão cabeçudinhos, assim. E aí, nesse quadro, caraca, o Yoga tá parecendo Vin Diesel, velho. Tá muito troncudo. Tá muito desproporcional. Engraçado, parece que ele tá muito mais velho aqui. Ele não tá sentindo mais a energia do Seiya, que foi o que trouxe ele até ali, né? E se pergunta se ele foi derrotado pelos Cavaleiros de Prata, né? E é isso aí. E ele não sabe também se o Shiryu e o Shun estão vivos. E quando eles perceberem, eles vão vir para lá. E ele fica se perguntando se ele morreu mesmo, né? E aí ele conclui, não é impossível. Ainda mais depois de enfrentar os Cavaleiros Negros e que os Cavaleiros de Prata, com certeza ele se feriu e está descansando. Seiya deve estar dormindo na praia perto dos rochedos. E o pior é que parece um xiste, mas depois a gente vai ver que isso é verdade. E
E aí a gente vê que de fato quem morreu foram os Cavaleiros Negros, né? Que foram assassinados ali pelos Cavaleiros de Prata. E a gente vê de volta aqui o Asterion, a Marin e o Moses, que voltaram pra ver. A galera começou a se atrasar lá no aeroporto, o pessoal voltou pra ver o que aconteceu. E aí eles ficam indignados que eles mataram as pessoas erradas, que fizeram ele com cara de trouxa, e vem a assinatura, a cartinha do Pegas em cima do Mist, ou a assinatura do Yoga em cima do Babel. E aí eles automaticamente chegam à conclusão de que a Marin tava de conluio, afinal de contas ela tinha que ter matado o Pégaso, né? E aí ela pergunta como é que ela explica isso, e rola mó tensão aqui, e a gente vê que o Asterion lê pensamentos, né? Ele é o cavaleiro da constelação de cães de caça. O Asterion, ele diz que ele é capaz de ler todos os pensamentos da Marin, né? E ele conclui que ela tá tentando escapar pela direita, eliminar um dos dois e abrir esse caminho, então ele já sabe de tudo, né? E aí a Marin conclui, bom, você tem o poder de ler, eu não preciso nem me explicar mais, então. Então o pau começa a comer, né? Eles concluem que ela é uma traidora, que ela simulou o golpe no Seiya, que acreditaram nele, que ela mentiu. Ela disse que o teletransportou 4 seres, na verdade foram 8, que ela deu uma pista falsa pra galera ir atrás deles, e fez os Cavaleiros Negros passarem por Cavaleiros de Bronze. Então o poder ilusório da Marin é muito forte, cara, porque ela engana até os Cavaleiros de Prata, mano. Incrível isso, Marin é foda. Porra, é sério. Não, e os próximos quadros eu acho muito legal, porque o Kurumada mostra ela pulando, né? E o Asterion avisa, né? Ela não tá pulando, ela tá atrás de você. E ela vai dar um soco por trás e o Asterion dedura de novo. Não, cara, tá atrás de você, tá na sua frente. Coisa de ninja, tô falando. Exato, cara. Ninja. Caraca. Eu tô falando. Faz tempo, o pessoal ri de mim. E se não é o Asterion dedurando geral, isso é uma ilusão. Caraca, gente, ele ia tomar porrada geral. Mas aí, ajudado pelo Asterion, o Moses... Marin provando que tem sangue de japonês mesmo na veia. Por quê? Falando. Japonês ninja. Olha só, caraca. Não é ninja, ela é ilusionista. Pode ser qualquer coisa, pô. Os ninjas ela é asiática. Ela é asiática. Já viu aquelas piadas de que asiático faz tudo, então? Você sabe por que eu tô fugindo da coisa do ninja? Tá com medo do Haruto, Exato! E aí, ajudado pelo Asterion, o Moses segura o golpe da Marin. E aí o Asterion conclui, não adianta que você for fazer, eu vou saber tudo pelos seus pensamentos. E aí o Moses conclui que ela sabe o que acontece com os traidores do santuário. Eles são condenados à morte. E usa o seu jato explosivo da baleia branca, o Kaitos Expounding Bomber, que é o poderzão aí do Moses de baleia, que quem não acompanhou o último mangá é o Moisés que abre uns mares. Que referência, gente. Meu Deus do céu. E aí a Marin cai e cai em cima do murro do Moses de Babel. E aí é quando o Seiya acorda, porque ele estava fazendo o quê? Dormindo. Nos rochedos. Meu Deus do céu, gente. Porque é legal pra tirar o cochilo, né? Cara, o que é o Seiya dormindo nos rochedos? Tipo, ele acabou de ter 2 lutas incríveis, né? Lutou contra o Pégaso Negro, contra o Ikki, contra o Mist. Aí foi tirar o cochilo nos rochedos. Porque é isso aí, gente. É isso que eu vou fazer mesmo. Ele tá cansado, né? Não, tá cansado, vai pra casa, cara. Sei lá. Ele não deu tempo. Não deu tempo. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento. Ele tava sonhando. O Kurumada jogou tudo tão de repente, não deu tempo de fazer nada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ele acorda sentindo a energia da Marin, que ardeu e apagou de repente. E aí, ele fica se perguntando o que aconteceu com ela. E o próximo capítulo se chama A Ofensiva... Como é que é? A Ofensiva Furiosa do Céu, uma coisa assim, né? É uma coisa assim, gente. Aqui tá Seiya, o ataque enfurecido. Seiya, o ataque enfurecido. É basicamente isso aí. É porque eu tenho a primeira edição da Conrad, então os títulos, eles às vezes não fazem muito sentido. Tipo, o meu tá assim, ó, Seiya ou a Ofensiva da Cólera. Ou tipo, o quê? Acho que não é bem esse, gente.
português não faz sentido. Aí a gente revê aqui o Moses... Não faz sentido. Não faz, cara. A gente revê o Moses atacando a Marin, agora com muito mais sangue, muito mais gore do que no outro capítulo. Né? E ele vai dar o golpe fatal na Marin, e aí o Asterion fala pra ele esperar, que eles podem usar a Marin como isca pra atrair os Cavaleiros de Bronze, pois com certeza... Eles deram um golpe na cabeça dela. E ela já tá toda sangrando bruto, velho. E aí ele conclui que com certeza você tá por perto, descansado, desmaiado, né? Afinal, a batalha contra os Cavaleiros Negros e contra o Mist foram exaustivos. Aí a desculpa pra ele estar dormindo lá na praia. Uhum. E aí eles colocam a Marin aqui, crucificada de ponta cabeça, no mar. Eu sempre achei essa cena muito louca, velho. Muito... What? What the fuck, cara? Anticristo. Mano, o negócio é... Que isso? E é o Moisés, gente. Ó, a conexão aí. Nem sei. Que conexão dá pra fazer. Mas enfim. E aí a ideia é essa, né? Deixar ela de ponta cabeça e quando a maré subir, vai afogá-la, né? Então é bom você chegar logo, o bicho vai pegar pro lado dele, né? Só que o Moses conclui que nada disso vai dar certo se não aparecer. E o Asterion diz que ele vai aparecer. E aí começa a treta, porque o Asterion diz que já ouviu rumores, há boatos no santuário, que quando a Marin chegou à Grécia bem nova, ela queria encontrar o irmão do qual havia sido separada. E aí o Moses conclui que será que ela pode ser a irmã de Seiya? E quem aparece? O nosso herói, o próprio Seiya, com sua armadura toda cagada e, para nossa alegria, sem o seu elmo maravilhoso. Engraçado que falando assim, eu não consigo associar a Marin sendo irmã do Seiya, do jeito que ele colocou aqui. Como assim? Não, se você não tivesse visto nada do mangá antes, né, você até podia considerar, mas sim. Você sabe que a Seika era uma criança. É muito assim, é muito forçado, né? Eu não sei nem como é que o pessoal daquela época encarou isso na época, né? Eu lembro que quando era criança eu achei meio estranho quando eu vi isso. Eu não sei como é que os japoneses na época viram isso, assim, compreenderam isso. Se teve uma reação, enfim. Gente, assim, pra mim, desde que, assim, até a Marinha aparecer com a Seika do nada em Hades, pra mim ela sempre foi irmã do Seika. Quando a Seika apareceu, eu fiquei em choque. Falei, o quê? Não acredito. Só que, relendo agora, eu não tive essa impressão de que, pra mim foi tipo... Eu teria essa impressão se por acaso ela teria chegado depois do Seiya na Grécia. Então, só é que eu entendi. Sabe que ela chegou antes, porque ela foi treinando ele. É que não então faz sentido eu mesmo. Agora eu não consigo associar. É que talvez ela teria ido quando o Seiya foi pego do orfanato e foi treinar na fundação. E aí Só que não faz sentido. O que a Seika foi fazer na Grécia, gente? Como assim? Por que ela foi primeiro, né? Exato. Por que ela foi primeiro? Que ela nem sabia. Pois é. Que burra, dá um zero pra ela. Por que ela foi primeiro? Ou gênia, né, cara? Mas não, né? Porque ele não foi bater lá na fundação. Só essa visão do futuro, sei lá. Não sei. É uma coisa das coisas que não dá pra salvar, não, assim. Não tem sentido. Não, isso é complicado. Mas eu sempre gostei da ideia. Mas não fazia não, sentido. Tudo bem que a gente. Não, se parasse aí, como a Isa falou, tudo bem. Se parasse aí na fofoca do Asterion, a gente podia dizer, burro foi ele, né? Mas tudo bem. Ele não conhecia a Seika, ele não sabia da história do Seiya, ele não sabia de nada. Tudo bem, beleza, né? É uma fofoca compreensível dentro do santuário, né? Ninguém conhece os dois são japoneses, será que os dois são irmãos? São parecidos. Podia até ser. Olho puxado, sabe? Sei lá. Nem sabe, ninguém viu o olho da cara da Marin na vida. É mesmo, verdade. Enfim, se o mangá tivesse parado, aí eu não dizia nada. O problema é você ficar o tempo todo, Maria é minha irmã, será que ela é minha irmã? Não sei o quê. Como é que o idiota pensa, entendeu? Não tem sentido. Não tem sentido. Ai, meu Deus do céu. Você é burro, gente. Desde que ele bateu a cabeça ali contra o escudo, ele nunca mais foi o mesmo. Pois é, talvez seja isso. Ai, meu Deus. Mas você aparece, né? E aí ele percebe que a Marin tá lá se afogando já. E aí... Ai, cara, aparece o Moses pra lutar contra ele. E ele diz que se quiser salvar a Marin, vai ter que enfrentar ele. E não tem muito tempo que a maré está subindo. Maré. O Moses pergunta, se fui eu que fiz isso com ela, o que você vai fazer? E o Seiya já dá logo um murrão no Moses, quebrando a armadura dele. Cara, o Seiya lutou contra o Pégaso Negro, se ferrou, lutou contra o
o Ikki se ferrou um monte, lutou contra o Mist, se ferrou um monte, e tá dando porrada no Moses, cara. O Seiya é o bicho mais overpower que eu já vi, velho. É impressionante. Não tem pausa, ele vai batendo em geral, mano. Deus me livre. E aí ele acerta o Moses com essa força tremenda e o Astério conclui: ah, não, agora eu tenho certeza. Agora os dois realmente são irmãos. Porque a conclusão dele é que o Seiya é forte porque ele é irmão da Marin, que também é forte. Então essa é a conclusão do Asterion. Mas até aqui o Asterion pode ser burro, entendeu? Então é muito, porque todo mundo então é irmão, né? Se começar essa brincadeira de um golpe igual. Se bem que no Kurumada, no mangá do Kurumada, quase todo mundo é irmão mesmo, né? Então, é uma loucura. E aí o Seiya vai atrás da Marin, que ela tá lá coisada, mas o Moses reaparece, né? E ele diz que vai ter que matar ele se quiser salvar a moça, né? E ele tá com a armadura já quebrada, o Seiya tenta atacar logo de cara, e o Willy diz que o golpe atingiu por sorte e não vai acontecer 2 vezes. E dá-lhe baleia branca gigantesca, que é uma bela ilustração, inclusive, que é da Moby Dick, né, na real? Uhum. Uma cachalote. A cachalote da Moby Dick. E ele usa novamente. Lembrando que assim, o Kurumada usou a imagem da baleia, né? Pra referência e tal. Uhum. Mas eu não lembro, porque assim, a constelação de Cetus, ela é mais referenciada, a origem da constelação, ela se refere ao monstro marinho que foi enviado por Poseidon pra atacar a Andrômeda. Nossa, não tem nada a ver com a baleia, gente. Pois é, então assim, mas eu não sei te dizer agora com precisão, talvez se a Nick e a Danda tivessem aqui, elas poderiam dar mais uma certeza. Uhum. Mas eu não lembro de encontrar na mitologia grega referências da imagem associada com a baleia. Eu não sei se era o que eles queriam na época, entendeu? Eu lembro que a constelação não tinha esse desenho de baleia, se eu não me engano. Deve ser da mesma lógica que usaram na hora de fazer a escama de Kraken, porque Kraken não é uma raia. É verdade. Exato. É comumente apresentado como um polvo gigante. E aí isso, o Kurumada querendo ser. Raia. O Kurumada querendo usar uma licença poética ali também, assim como as escamas de Scylla também não eram bestas, assim, não eram animais, né? Não eram animais, eu acho que foi diferente. Pois eu acho que ele usou licença poética, pra assim dizer, pra fazer essa imagem da baleia branca. Sei lá por quê. Enfim. É curioso, no podcast de mitos, pra gente falar mais da baleia branca e tal, mas é muito claro como a referência aqui do Kurumada é a Moby Dick, né? Que é um dos maiores monstros marinhos da literatura, né? E é uma referência. Sim. E aí o que me faz pensar assim, porque a Moby Dick, ela é recente, né? Eu fico pensando se de repente a armadura do Moses também não seja coisa recente. É claro que eu tô expandido assim, imaginando que o cara que criou a armadura do Moses também, sabe, teve a mesma influência e tal, mas não é o caso. É só a licença do Kurumada mesmo. Que não deixa de ser um monstro marinho também, a Moby Dick, um dos grandes monstros marinhos da literatura. Mas é a Moby Dick aqui, no caso. Né? Baleias eram monstros em determinada época. Pois é. Até hoje. Muitas criaturas marinhas que a gente tem registro hoje na biologia marinha, né? No passado as pessoas achavam que elas eram monstros marinhos mesmo. Exato. Então... Eu tenho medo de baleia. Mas, gente, não tem condição de você chegar perto de uma baleia. Você tem medo de baleia? Eu tenho medo de bicho que fica dentro da água. Eu tenho agonia só de imaginar peixes nadando numa piscina. Entendi. É que baleia, se você chegar perto da baleia, realmente você terá um problema. A cachalote dá muito medo. Elas têm uma boca enorme com dentes, elas são aterradas. Tô muito medo. Alguém anda lendo muito Moby Dick. Voltando aqui ao mangá, nós vemos que o Moses usou Kaito's Pounding Bomber no Seiya, né? Ele não consegue se mexer, não consegue acontecer nada e toma um soco na coluna. Ele percebe que foi o mesmo golpe que deixou a Marin naquele estado, né? E ele até comenta: nada se pode fazer contra a força da baleia branca. E cacei. E aí ele toma 2 vezes o golpe, né? E aí na terceira que ele joga pra cima o Seiya, o Moses comenta, né? Vai, Seiya, junte-se a sua irmã Marin num outro mundo. Que é quando o Seiya fica boladão. E aí ele fica se perguntando: será que a Marin é minha irmã? Será que é minha irmã? Aí tem um quadro aqui mostrando a Marin
de máscara, sem máscara, de máscara, sem máscara. E aí o Seiya fica... Ele para no ar, basicamente, né? E eles ficam chocados com a luz de prata. Meu Deus do céu, como é que ele conseguiu parar no ar? E aí aparecem asas atrás do Seiya pintadas, né? E ele consegue descer pra atacar o Moses, quebrando a armadura de prata dele aqui numa imagem até que eu acho bem legal aqui, do Moses abaixado e tal. E ele solta um super meteoro de Pegasus bizarrão que destrói a armadura inteira de prata dele. E o Seiya... Não, mais uma vez, né, assim, como é que o Seiya teve maior dificuldade pra lutar com o Ikki e aí, de repente, super forte, destrói a armadura de prata com um golpe, entendeu? Com um golpe só, exato. E aí ele grita que não vai perdoar eles por prender uma mulher. O Seiya tem esse negócio no começo da mulher, né, de não querer realmente que as mulheres apanham e tal, etc. E aí ele usa o turbilhão de Pegasus que nem ele fez contra o Mist, que viciou, né, usou contra o Mist, deu meia hora, tava usando de novo contra o Moses. E de novo ele foi lá e venceu o Moses com sucesso aqui, né? Tá morto. Pois é, esse comportamento do Seiya, lembrando sobre esse negócio do Seiya com as mulheres e tal, é muito bizarro, né, isso, porque você vê que ele tem um pensamento próprio, assim, né, ocidental, por assim dizer, sei lá, de mulher é sexo frágil, blá blá blá. E é muito absurdo isso, porque ele passou boa parte da vida dele lá, né? Assim, ele chegou lá criança, ele chegou na adolescência, saiu de lá adolescente, num ambiente onde a mulher é diferente, entendeu? Assim, você tem que isolar isso aí, entendeu? Lá no santuário, isso é meio que não é importante, assim, por assim dizer. A mulher abandona a sua feminilidade. Você encarar uma mulher cavaleiro ou amazona, como o pessoal fala, enfim, o pessoal se referir a um cavaleiro, uma mulher como mulher, né, tratá-la como mulher cheia de dedos e tal, é uma ofensa pra ela. Exato. Assim, vai contra a cultura do santuário, por assim dizer, né? É meio estranho, né? Também. E é irônico, porque ele foi treinado por ela. Ele deve ter dado uma surra na Marinha em algum momento, né? É isso que eu ia falar, cara. Como se a Marinha fosse super indefesa, sabe? Tipo, não é, né? Eu acho um absurdo isso também, esse discurso aqui. É um dos escorregos é um dos escorregos de discurso, assim, do formado. Porque não faz sentido, porque ele cria as mulheres serem cavaleiros, serem fortes e tal. A Marin bate em geral, bate no Seiya no começo do mangá. A Marin daqui a pouquinho vai brilhar. E aí ele coloca na boca do protagonista um discurso do sexo frágil, sabe? Tipo, não faz sentido uma coisa... Não faz sentido. Eu não entendo também, e não gosto. É controverso mesmo. Não tem muito o que defender, porque... Assim, a Marinha é forte pra caramba. E o Seiya, mais do que ninguém, entende isso. Ele comeu o pão que o diabo amassou por causa da Marinha. Exato. Pois é. Se ele dissesse assim, você bateu na minha mestra, sei lá, ela é quase minha mãe, quase minha irmã. Se ele dissesse uma coisa do tipo, era mais aceitável, né? Do que dizer, você bateu na mulher. É engraçado isso, porque ele acabou de se superar de uma certa forma, criou asa e tal, porque ele achou que a Marinha é irmã dele. E aí quando ele desce e vai atrás da Marin, em vez de ele falar, filha da puta, você prendeu a minha irmã, não, você prendeu uma mulher. Tipo, o quê? Você acabou, sabe, tipo, a curva emocional dele não tá muito clara. Ai, é o edema na cabeça dele. A gente vai sempre culpar, né, a batida contra o escudo. Deixou sequelas irreparáveis, né? Aquele traumatismo craniano lá que o doutor falou, ele nunca fez o tratamento, gente. Enfim, ele vai lá pra salvar a Marin, mas aí o Asterion coloca-se entre ele. E aí eles vão lutar e o Seiya já sai dando porrada pra cima do Asterion, que eu gosto pelo menos disso. É muito súbito, tudo muito súbito, mas eu gosto dessa coisa do Seiya. Foda-se, eu vou sair dando meteoro em todo mundo que ficar na minha frente. Eu gosto disso. Mas aí nada acontece, né, contra o Asterion, porque ele lê a mente do Seiya como um livro aberto. Ele solta o meteoro, que aparentemente atinge, né, o Asterion, mas ele percebe que o Asterion some e nada acontece. Ele tá atrás do Seiya e os golpes não acertam ele porque ele consegue ler a mente dele. Então ele sempre sabe o próximo caminho, o próximo golpe
e ele vai se esquivar com isso, né? Você tá desesperado porque a Marin tá começando a engolir água pra caramba, né? E a gente fica sabendo das coisas que o Seiya quer fazer porque o Asterion começa a se gabar, começa a falar, né? Começa a falar dos próprios pensamentos do Seiya. Isso é um recurso bacana de narrativa, né? Aliás, o Asterion é um personagem muito bacana, né, cara? Pena que daqui a pouquinho a gente já vai se despedir dele. Como que pode, né? O cara ler pensamento, gente? É muito... uns poderes muito fortes, assim, pra um personagem ter. Nem uma vez eu li... eu pesquisei isso há muito tempo atrás. Olha aí. Até já tô esquecendo direito, há muitos anos mesmo. Que Asterion também tinha a ver com esse osso, a região do osso que fica entre os olhos, sabe? Sim. E que antigamente existiam lendas e tal que associavam todo o poder de mediunidade, de ler mentes e tal, tinha a ver com isso. Então, que louco, eu acho que tinha alguma coisa a ver com isso, se eu não me engano. Tinha alguma coisa a ver com eles davam esse nomezinho de Asterion, essa parte do crânio que tem aqui entre os olhos e tal, que seria... o terceiro olho. Eu acho que é isso. Não posso dar... Eu não tenho como afirmar com 100% de certeza, mas tinha algo assim na minha pesquisa do passado. Enfim, de repente algum ouvinte tem alguma coisa melhor para apresentar, comenta aí pra gente e tal. Ou então a gente traz uma próxima no mito do Asterion, né? A gente comenta um pouco mais sobre isso. Exato. E aí a gente vê que o Asterion diz que o Seiya vai sentir o poder dos Cavaleiros de Prata. Ele pula e vira um monte de mini Asterions. Que eu acho curioso que ele parece que ele tem dente de vampiro, gente, no mangá. Dá uma olhada aí no Asterion. Qual quadro exatamente que tu vê? O dente do vampiro, não entendi. No quadro que tem um monte de Asterion, que ele se divide numa página inteira. Ah, sim, tem uns caninos bem aguçados. Acho que não é nem vampiro, né? Porque ele quer fazer, acho que ele quer justamente simular que ele tá simulando a matilha de cães, sabe? Ai, meu Deus. Os cães, entendeu? Nada podia ser mais distante. Pra mim é vampiro, eu acho que a ideia foi essa. Não ficou muito bem executada, é verdade, mas eu acho que a ideia foi essa. Que loucura, velho. E aí... seu cachorrão, né? Exato. E aí o Seiya fica chocado que o Asterion se desdobrou, dá-lhe meteoro, só que não atinge ele, né? Porque são um monte de Asterion. E ele usa o ataque dos 1000 fantasmas. Aí eu vou pedir uma pausa aqui pra falar sobre esse personagem. Gente, o Asterion, ele é da constelação de cães de caça, ele lê mentes, ele se divide e vira fantasma, e o poder dele é de fantasma. Tipo, não tem conexão nenhuma. Ele é muito aleatório, esse cara. Tirando o nome dele que tem no osso, caraca, ele é muito aleatório, cara. Ele é muito aleatório. Eu acho que e a Asterion também é nome de reis também. Acho que sim. Tinha alguns reis na mitologia grega que tinham o nome de Asterion também, não só um, tinha mais de um. Asterion, se não me engano, ele ou era irmão do Radamantes ou era irmão do Ajax na mitologia grega. Era, um dos Asterions era mesmo. Então, eu não sei dizer. Tirando essa história de que esse ataque de fantasmas, que o nome não dá pista nenhuma, né? A gente meio que tá, né? A gente consegue tentar compreender que a ideia foi fazer a matilha de cães atacando, eu acho. Mas realmente não tem. É um personagem muito difícil de você. Caraca, ele é louco. De você conseguir associar os elementos e tal, enfim, é bem complicado. Se a Marinha é do tipo psíquico, a Astéria é do tipo fantasma, né? Vocês, essas ideias dos Pokémon, gente. Eu tô jogando muito Pokémon Sun e Moon, eu tô jogando muito Pokémon Sun e Moon, desculpa. Do tipo fantasma, é ótimo. Eu tô viciado em Pokémon Sun. Eu já sei! O Asterion é o Gastly, por causa daquele dentinho. O dentinho do Gastly, gente. Enfim, aí o Seiya cai, todo cagadão mesmo, né? E aí ele explica que os meteoros dele atingem o Mach 1, voltou essa história de Mach 1 que tinha sumido da história. E o ataque dos 1000 fantasmas deles atinge o Mach 2, então ele entende agora porque que não consegue atingir ele e tal. E aí o Asterion conclui que ele vai ter que acabar com ele e com todo mundo. E o Seiya tá lá, ai Marin, minha irmã e tal. E o Asterion tá firme nessa ideia.
que eles são irmãos mesmo, não para de chamar a irmã, mas quando ele acordar, a Marin já vai ter morrido, e aí ele pretende matar você para que eles se encontrem no outro mundo, né? Só que ele percebe um grande cosmo, uma tremenda energia cósmica, e vemos a Marin são e salva. Toda bonitona, tirando sua armadura, né? Ali, um pouquinho polêmica, mas a sua máscara de sair e tudo mais, né? E aí ele fica assim, mas como é que você fez pra se livrar? E ela, debochando, ela disse que mesmo sem querer ela poderia ter fugido e ela não queria ter bebido tanta água do mar, então ela saiu. Qual que é desse humor da Marin? É uma desculpa meio esfarrapada, né? Assim, tipo, quer dizer que tu bebeu água de graça, né? Tonta. Então, no máximo. Eu gosto mais do anime, que ela, tipo, que salvou ela, entendeu? Que cortou as correntes. Olha aí. No máximo a gente pode imaginar que a Marin tava ali pro Seiya, sabe, se superar e vencer o Moses. Sei lá, igual o Mestre Ancião faz, sabe? Fica se fazendo. No máximo, dá pra salvar por aí. Mas também, porra, né? Mas ela não precisava também ser debochada aqui, rasteira, no Asterion, né? Mas enfim. E aí, o Asterion fala que vai continuar batendo nela, né? Que é um grande erro. Que ela se esqueceu que ele consegue ler pensamentos. Aí o Asterion fica chocado que ele não consegue mais ler a mente da Marin. Que ela deixou a mente dela em branco. Cara, eu sempre achei essa coisa de deixar a mente em branco da Marin uma parada muito... Como ela consegue, tipo... Não tem nem como, gente. Como é que ela faz pra o negócio deixar o negócio em branco? É muito budista, sei lá eu, velho. E aí a gente vê que o cara, ele já tá chocado, o Asterion, né? Que ele não consegue ler a mente de ninguém. E a Marin, né? Sei lá, se antecipando a tudo, ele não consegue ler nada. E aí ela anuncia que o fim dele tá próximo e dá-lhe joelhada na lombar do Asterion com a águia fulminante, que é mega bonitona, e destrói a armadura inteira do Asterion e mata ele também. Então a gente vê aqui que a Marin é pica, Isa, meu Deus do céu. Ela destrói. E aí a Marin diz que evitou todos os pontos vitais, né? Que ele tem força suficiente para voltar para o santuário. E é pra ele voltar e avisar o grande mestre do que aconteceu. E aí o Asterion tá meio confuso, né? Como agora assim? Aconteceu... aconteceu alguma coisa com o Asterion aí nesse caminho, porque... lá no final da saga do Santuário, né? Do Saga das 12 Casas, tem um momento em que eles mostram as lápides dos cavaleiros, né? No cemitério. E o Asterion tá lá entre eles, entendeu? Ou seja, ele morreu em algum momento aí depois, né? Ou a Marin bateu com muita força e não notou, apesar de que no anime é bem assim, pontual. Ela matou mesmo ele, entendeu? Ou então ele voltou pro santuário e o mestre não perdoou, entendeu? Eu acho que é isso. Isso aí pra mim, ele foi avisar o mestre um mau momento, vamos dizer assim. E aí, agora é outra polêmica, né? Porque se ele fizesse isso, ele ia ler a mente do mestre lá, que o Saga ia disfarçar os pensamentos também. Mas você acha que esses caras... Ninguém falava com o mestre, gente? Ninguém tava na sala do mestre? Não, acho que o mestre falava com alguns deles, né? Falava tudo com... Eu não sei se tinha aquele momento de audiência lá na sala do... Mas assim, eu acho que ele tinha um contato com alguns cavaleiros, especialmente esses que ele mandava em missão, entendeu? Mas acho que ele só recebia a galera quando ele tava tranquilo, numa boa, remédio controlado e tal. Quando ele tava fumado, eu não recebia ninguém, não. E aí o Asterion pergunta se ela sabe o que significa, né? Que vai ter guerra generalizada entre os cavaleiros. E os cavaleiros de bronze até podem perder a vida, inclusive o Seiya. Mas graças a essa guerra, o mal que se instalou no santuário desaparecerá. E nascerá uma nova era de cavaleiros. Então a gente tem aqui institucionalizada basicamente o próximo a treta, né? Porque ela diz que há um mal instalado, né? E ela sabe. A Marin já sabe. A Marin já sabe. Já sabe o que tá acontecendo. Marin sabe, gente. Ué. Se tem alguém pra saber, é a Marin. Pois é, agora ninguém explica como que ela sabe. Jamais saber. Já falei, a gente precisa do Gaiden da Marin pra saber quais são os contatos dela. Ela é pirata, né? Tem contato. É curioso. Não, é curioso, porque ela é da constelação de Águia, né? E Águia é a constelação... Oi? Não, continua, que eu fiquei em choque agora. Eu fiquei em choque com a informação. Pois é, a Marin é a constelação de Águia. E a constelação de Águia, ela tem como referência o mito da águia que servia a Zeus, né?
Então, assim, sei lá, a gente, no tempo de fora, então a gente sempre discutia se a Marin tinha alguma conexão misteriosa aí com, entendeu? Só pode ser isso. Só pode ser porque ela sabe de muita coisa, entendeu? A Marin é o Morgan Freeman, ela sempre aparece pra explicar tudo. Gente, a Marin, ela com certeza, gente. Só pode ser isso, ela sabe tudo porque Zeus conta pra ela, caralho. Zeus tá falando tudo pra Marin. Ela é assim, ou ela tem um informante muito bom, Zeus. ou então ela é muito mais ardilosa do que a gente imagina. Ela anda escutando atrás das paredes, ela anda atrás das portas, entendeu? Ela anda se escondendo nas sombras pra vigiar. Enfim, ela anda fazendo muita coisa. Pois pode ser. Assim, eu sei que em Sentient Show a gente vê que ela tem um contato com a Saori, né? Sim. Do nada ela entra em contato com as Sentients e com a Saori, e ela parece muito confortável conversando com a Saori, entendeu? Eu não sei se em algum momento do mangá, pelo menos, né? Em algum momento do mangá ela tem mesmo esse contato com a Saori e a Saori revela-se pra ela. Eu não sei, não fica bem explicado como é que a Marin sabe, entendeu? Cara, a Marin ela tem muitos mistérios, cara, impressionante. Pois é, muito mistério. Ela não aparece no Ômega. Gente, a gente não sabe o que acontece com ela. A gente não sabe o que acontece com ela depois do Tenkai. A gente não sabe o que vai acontecer com ela no Next Dimension, enfim. É muito estranho. Eu gosto muito de pensar nisso, mas é aquele tipo de sonho que a gente não pode ficar alimentando. Que o Kurumada foi quem falou: olha só, gente, não usa Marin não, no homem que eu tô preparando um negocinho aqui. É que eu acho que ele não prepara porra nenhuma, pra ninguém. Mas ele podia muito. Ai, caralho, enfim. Eu não duvido que ele tenha pensado, né, em fazer alguma coisa e tal. Mas eu acho muito legal a ideia que a gente, uma vez, qual foi o podcast que a gente gravou, que a gente comentou que, de repente, o fato da Marin, acho que foi um de perguntas dos fãs, que a gente perguntou, foi a Isa, inclusive, perguntou sobre a armadura de águia e tal, verdade. E aí a gente começou a desenvolver a ideia de que talvez a armadura de águia que a Yuna usa no Ômega é diferente, e de bronze, porque talvez a armadura original dele esteja com a Marin, ou foi totalmente destruída, entendeu? E se perdeu. Aconteceu algo, foi? Pois é, então assim, é engraçado pensar isso, entendeu? De repente tem algum mistério a mais na... sei lá, né? Porque Next Dimension tá rolando aí, né? Se a China é de Ofiuco e Ofiuco é o 13º Cavaleiro de Ouro, sei lá se a Marin também tem um mistério aí, um segredo a mais aí que a gente não sabe ainda. Enfim, tudo pode acontecer, né? A gente vai falar bastante no Ômega, por exemplo, mas eu fico sempre me perguntando do porquê que os deuses romanos agora estão assolando a paz na Terra. O que aconteceu com as versões gregas dele, né? E aí, de repente, poderia já ter rolado já o Tenkai bruto, não sobrou nenhum deus grego, porque agora os romanos estão vindo. Que, teoricamente é a mesma coisa, mas é diferente no universo que você... Sei lá, diferente no Ômega, pelo menos. Exato. Ai, Marin, cadê o seu Gaiden? Queremos saber. Enfim, vamos para um novo capítulo do volume 6. Todos em torno de Atena para o combate. Este, pra mim, gente, é um dos capítulos mais legais do mangá. Vamos lá. Até agora tá tudo meio mais esquisito. Mas a gente vê que os 4 Cavaleiros de Bronze... Aliás, o Shiryu e o Shun estavam fazendo o quê nesse tempo todo? Os únicos foram espertos e saíram correndo. Pau comendo na praia. Cacete. Eu não sei nada. E aí a gente vê o Seiya no maior desdém, deitado na areia, com uma mensagem escrita: Seiya, proteja Atena. E aí o Shiryu pergunta que se ele acordou, ele só encontrou essa mensagem na areia. Eu não entendo isso, cara, do Seiya dormir na praia. Mas que coisa é essa do Seiya ficar dormindo na praia? Porque rolou a batalha contra o Asterion, todo mundo. Aí o que aconteceu? Ele nem conversou com a Marin? Ele só deitou e dormiu? Acho que sim. Mas o incrível disso tudo é porque tá acontecendo numa praia, né? Local público. Uma praia deserta do Japão, sei lá eu. As praias lá são bem desertas e tal, mas é bem na frente da civilização, então. Entendi. Ai, cara, tem como passar batido. É a segunda vez que vocês perceberam isso? É a segunda noite que o Seiya passa na praia? Caraca, Kurumada, dá um jeito nisso. Enfim, aí isso que eu achei louco, porque ao invés da Marin contar pro Seiya, ela esperou o Seiya dormir e escreveu na areia, sabe?
Ou será que ele desmaiou? É meio idiota, né? Porque também não dura tanto escrito na areia, né? Dura. Não, ainda mais perto da maré aqui, porra. Passou a maré e apagou. Pô, não é, dá um ventinho e apagou aí a mensagem. Eu acho que ela quis escrever outra coisa e a areia deformou e ficou. Ai, meu Deus. Em Atena, entendeu? Ceia, vai atrás da sua irmã. Colocou. Ceia, para de dormir na areia. Ceia, reprovado. Acorda, Ceia, acorda. Não te ensinei a dormir na areia, vagabundo. Não. Salvando, eu vou salvar o mangá aqui, gente. Na verdade, ele desmaiou quando o Asterion atacou ele, desmaiou. E aí ele não viu a Marine levantar nem nada. E a Marine não quis esperar, porque ela é louca. E aí ela escreveu na areia. Porque ela é louca. É isso aí. Não, mas o engraçado é, tudo bem que ele tá desmaiado, porque no anime foi assim também, né? No anime ele desmaiou e o Yoga acordou ele, né? Entendi. Então, assim, tudo bem se fosse só isso, mas o engraçado é que ele fica fazendo pose, entendeu? Ah, não, ele tá aqui totalmente... o Shiryu pergunta se foi a única coisa que ele encontrou na areia, o Seiya responde com o maior desdém que foi isso, o Shun se perguntando por que querem que ele proteja a Athena, né? E o Shiryu tá se perguntando se a Athena existe mesmo, ou seja, a galera não sabe nem se a Athena existe, gente. Eu acho da hora essa parte aqui. O Mestre Lucião nem se cagou pra falar pra ele se existe ou não a Athena, porque teoricamente o Mestre Lucião lutou por ela, né? Então ele sabe que existe. Mas ele não passou as informações direitinho mesmo. E aí o Seiya diz que pra ele, de qualquer forma, isso não interessa, que ele tá cansado, tá de saco cheio dessas histórias. Gostei do Seiya. Porque realmente, se a gente parar e pensar, a gente faz isso no mangá, nada do que tá acontecendo aqui tá fazendo muito sentido do ponto de vista dele, porque ele queria encontrar a irmã dele. Aí de repente ele tá lutando contra os Cavaleiros Negros, tá lutando contra... buscando armadura em nome pela Saori, que ele odeia. Então faz sentido ele estar cansado das coisas mesmo, que ele teve que lutar, matar, viu a mestre dele se fuder, tá cheio de dedada no corpo ainda lá. Então ele realmente tá de saco cheio, eu comprei a ideia dele. E aí rola o Shiryu dizendo que ele parece um filho que a mãe deixou de castigo, tipo, esses personagens aqui, cara. E você dá um tempo e todo mundo se concorda. Cara, eu nunca vi os caras se tratando desse jeito. O Shun tá feliz porque é importante que todo mundo salvo. O Shiryu tá triste porque os Cavaleiros Negros morreram no lugar deles, né? E rola uma comoção por causa do Ikki e tal. Mas o Yoga diz que ele deve ter sobrevivido, já que ele tem uma força incomum, né? O Shun tá feliz porque eles encontraram todas as armaduras de ouro, finalmente. Só que o Seiya diz que tanto faz porque pode jogar fora, porque o Mist contou pra ele que essa não era a verdadeira armadura dourada. E o Seiya é maluco porque o Mist não disse exatamente isso. Ele só disse que você tem certeza que é essa armadura aí e tal. E o Seiya já concluiu que é a armadura falsa, gente. Mas que é uma ironia, porque eles se ferraram todos por causa da armadura falsa. Do torneio intergaláctico até as brigas contra os Cavaleiros Negros foi tudo por causa dela, e muita gente morreu e era tudo falso. E tudo isso graças à Fundação Graade da Saori Kido e do avô dela. Então eu gosto desse momento que o Seiya meio que ele parou tudo que tá acontecendo e ele realmente está agora raciocinando, né? Seu cérebro começou a funcionar e ele percebe o absurdo que tá tudo acontecendo, que eles estão fazendo em nome da Kido. E ele tá puto, né? No fundo ele não passava de alguém que usava dinheiro para poder satisfazer seus próprios desejos, né? Sobre o Mitsumasa Kido. E muitas lágrimas caíram por causa dele, né? E aí ele conta pra todo mundo que ele era o pai de geral. Olha aí, gente, aí fica essa tensão aqui na praia. Tensão na praia. Só que o Yoga já manjava disso aí, gente. O Yoga já sabia disso e ele conta, basicamente, que ele descobriu quando foi pro Japão pela primeira vez, faz 7 anos. Que ele estava justamente indo da Sibéria para o Japão para encontrar o seu pai. E ele explica, gente, Mitsumasa Kido engravidou dezenas de mulheres ao redor do mundo e minha mãe foi uma delas. Eu tinha 7 anos quando eu e minha mãe nos preparamos para ir ao Japão. Infelizmente o barco afundou e ela morreu. Eu fiquei órfão. O pai que eu ia encontrar no Japão era o Mitsumasa Kido, mas ele não me tratou como um filho. Kido me olhava como se eu fosse um moleque de rua qualquer. Que isso? Que cara horroroso. E aí eu me perguntei aqui, essa coisa de Mitsumasa Kido engravidou dezenas de mulheres ao mundo. Eu fico pensando que de fato pode ter sido aí uma inseminação artificial, gente. Acho que não foi... Não é possível. Mentira.
Direitinho. Fundação Kido devia ter dinheiro, gente. Eu não quero imaginar essa cena. Não importa, isso é tenso do mesmo jeito. Não, sim, é horrível. Terrível, pelo amor de Deus. A única coisa que eu não compro no mangá. A coisa que eu mais abomino no mangá é essa parte. Eu dou graças a Deus que o anime não é assim. Não, tá na vez aqui, gente. E aí o Yoga continua, né? Vocês sabem o resto, nós fomos pros 4 cantos do mundo e ele teve sorte de ir pra Sibéria. E ele queria ficar muito perto dela, protegendo o túmulo, mas ele foi enviado pelo santuário para eliminar todos eles por terem violado a regra de não entrar em combate por motivos pessoais, que até aí tudo bem. O santuário tem a sua razão, vamos dizer assim. Só que aí ele encontrou todo mundo e passou a duvidar da missão que deram. Ele não sabia mais se matava todo mundo e no final essa indecisão tornou ele cúmplice do santuário e ele se tornou mais um alvo. A explicação do Yoga, da motivação e da mudança e dele virar cúmplice, eu acho muito legal. Mas o mangá não desenvolveu isso muito bem. Ficou muito jogado lá no começo, a gente reclamou pra caramba disso. Mas até que assim, se tivesse mostrado... Eu acho que ele compraria mais essa ideia se tivesse mostrado um Yoga que ficou interagindo nas sombras, entendeu? Assim, exato. Porque o mais ridículo é ele ir pra unir os caras que estavam se expondo, né? Que é essa a ideia do pecado deles, né? Eles se expuseram demais com cavaleiros, tá na mídia e etc. Estavam demonstrando lutar por interesses próprios e tal. E aí, ao mesmo tempo, ele entra na brincadeira também e vai participar do torneio, entendeu? Exatamente. Não, é muito bom feito. Ele era pra ter feito basicamente o que a Katia faz no Sentia Show. Ela aparece do nada, escondida, e vai atacar a Saori e tal, e as Sentias. Essa era a ideia que eu acho que faria mais sentido com essa explicação aqui, né? Exato. A gente teve uma discussão imensa já sobre isso. Nossa senhora. A explicação é muito boa, é que o mangá não desenvolveu isso de maneira nenhuma, né, cara? Então, ok, Yoga, essa história é boa, mas você foi um idiota no começo. E aí ele disse que o mesmo vale para o Ikki. Ele não mudou tanto só por causa do treinamento, mas o infeliz virou um demônio quando soube que o pai dele era o homem que ele mais detestava na Terra, que era o Mitsumasa Kido. E aí ele ficou maluco e ele passou a odiar tudo que tinha relação com o Mitsumasa, até mesmo o Shun. E aí ele queria acabar com tudo. E quando eles se enfrentaram, ele sentiu tudo aquilo. O Shiryu pondera que ele queria roubar a armadura para se vingar, mas o motivo era outro. Ele queria se destruir mesmo, o Shun conclui, né? É a impressão que ele tem. E o Seiya de que qualquer um que descobrisse que tem o sangue do Mitsumasa Kido ia querer se matar mesmo. Se possível, fazendo com que todo o sangue congelasse. E aí rola essa cena muito anticlimática e eu acho muito divertida. Que o Shiryu diz que sem esse problema tá tudo certo, porque a gente perdeu tanto sangue que agora nem tem mais sangue do Kido. E todo mundo ri na praia. Ai, que cena que é essa, cara? Ai, caramba. E pior que eu gosto dessa cena porque é tão absurdo essa história dos 100 filhos que pelo menos você terminar numa piadinha, sabe? Aquela cena de final de episódio, ok, sabe? Porque você desencana dessa história e move on, segue em frente. E aí a gente vê a China vendo de longe os jovens dando risada. Então a gente já sabe que vai ter treta por aí, porque quando ela chega, o bicho pega. Eles voltam para o Coliseu e o Coliseu está todo destruído, em ruínas brutalmente, né? E aí eles estão chocados com isso. Tão rápido assim? Os soldados de prata são brutos. E eles se perguntam porque isso aconteceu desde o momento que eles foram para o Monte Fuji. Então, desde a Batalha dos Cavaleiros Negros. Então, não deu tempo pra quebrar mesmo. Né? E eles perguntam justamente isso. Mas no meio da cidade? Pois é. Cadê a polícia? Cadê a polícia atrás dos Fênix até agora? O santuário, o santuário não, digo, esse Coliseu ele foi atacado pelos Cavaleiros de Prata, né? Sim. Falando em Saori, nós vemos aqui ela, né? E ela vê a chegada dos garotos, né?
E o Seiya até se pergunta, pô, será que ela ficou esperando a gente esse tempo todo? E ela responde que todos eles estão sãos e salvos, mas o Seiya manda que não é uma visita de cortesia, eles querem esclarecer algumas coisas. Eles jogam as armaduras no chão e manda pra Saori, olha aí, pegamos a armadura de ouro como prometemos. E vão embora do mundo. E a Saori pergunta, onde é que vocês vão? O Seiya manda que não é da conta dela. A partir de agora eles são livres. E eu acho isso foda. E a Saori diz que não vai aceitar. E o Seiya manda que você não aceita, dane-se. E o Shiryu disse pra não esquentar com ela, cara. Achei muito bom isso. A Saori bate o pé, dizendo que eles são os eleitos da cavalaria e a verdadeira batalha mal começou. E o Seiya pergunta pra ela, qual que é o projeto depois do torneio intergaláctico? Se ela quiser luta, ela que se inscreva numa luta feminina. Isso é canônico, gente? Isso tá no mangá mesmo ou é a Conrad inventando coisa? Eu acho que isso. Esse Seiya é o melhor. Precisaria ver pra afirmar com 100% de certeza. Excelente. A Saori fica puta, né? Manda ele calar a boca pra não falar asneiras sobre o legado do avô dele. E o Seiya fica louco, né? Diz que como que ele quer que ela quer que ele respeite um homem que deixou um montão de filhos pelo mundo e que usou e abusou dos coitados. E ela finalmente percebe que todo mundo sabe da origem e que assim é melhor. Que já era a hora deles descobrirem tudo sobre isso. Sobre meu avô, sobre eu e sobre vocês. E aí os 4 sentem uma enorme energia cósmica vindo da Saori. E ela explica onde tudo começou, Isa. Começou há cerca de 13 anos. Começou essa loucura dos 13 anos. Ai, Jesus amado. E ela diz que numa viagem à Grécia, o Mitsumasa Kido conheceu um cavaleiro no templo de Atena. O que ele estava fazendo lá? Não sabemos. Então nós vemos aqui o jovem Mitsumasa Kido, né, que encontra... Entre aspas. Ele tá mais jovem do que velho. Ela continua velho pra mim. Ok. E naquele dia o Kido soube das existências dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Santos, né? E ele encontrou Aiolos, o Cavaleiro de Sagitário, com uma armadura de ouro. Ele estava muito ferido e nos braços ele trazia um bebê e uma urna com a armadura. O Aiolos disse para ele que o mal se apossou do santuário e alguém tentou matá-la. Ele fez de tudo para proteger a menina e daria vida por ela. Os outros Cavaleiros de Ouro estão ocupados e eu não posso mais fugir. Eu quero que você proteja essa criança até ela crescer. Ela é a reencarnação da deusa Atena, enviada à Terra pelos deuses a cada 200 ou 300 anos para combater as forças do mal. E com o tempo, jovens corajosos vão se juntar ao turno dela para combater o mal e defender a justiça. Dei a armadura dourada do Sagitário para quem se comportar como um verdadeiro cavaleiro. E eles concluem que a deusa Atena é a Saori. Ou seja, né, alguns capítulos atrás o Yoga era pra matar a Atena, agora parece que o jogo mudou, querida. E aí, gente, tivemos os primeiros flashbacks dos 13 anos. O que vocês acham? Aqui eu achei, tem algumas coisas bastante curiosas. Por exemplo, o Aiolos diz que os outros Cavaleiros de Ouro estão ocupados. Quem são os outros Cavaleiros de Ouro ocupados? Ocupados fazer o quê? Que não pode ajudar a Atena, gente. Que história louca é essa? E ele diz também pra Atena, pro Kido, dar a armadura de Sagitário pra quem for um verdadeiro cavaleiro. Mas não é muito assim que funciona, vamos dizer assim, né? Não tem como você dar a armadura? Não tem como. Isso foi reticonizado. Eu acho que até tem. Agora, se ele vai ser capaz de usá-la como uma armadura mesmo, é outra história. Entendi. E também o Aiolos ficou, né? Depois o Aiolos morreu e ficou ali habitando a armadura com a alma dele, né? Pois é. Ele não confiou muito no Kido. Tecnicamente ele ia fazer a parte dele. Se ele podia dar pra qualquer um lá que ele tomava conta do corpo, sei lá. Ou então, se apossava. Se liga na teoria. Ele deu pro Kido, confiou nele. Aí ele viu que o Kido fez o torneio intergaláctico e falou: não, gente, tá tudo errado isso aí. Vou botar meu espírito na armadura agora. A partir de agora eu comando. Sou eu no comando. Não vou confiar em ninguém, não. Bom, aí a gente continua a história, a gente volta para o presente, aparentemente, e vemos
muitos corvos aqui, nada acontece no Coliseu, e muitos corvos se aglomeram nas ruínas do Coliseu, né? E todo mundo se pergunta se a Saori é mesmo a reencarnação de a deusa Athena, né? E o Seiya tá descrente, né? Parem de olhar assim para ela. Vocês não veem que ela inventou tudo isso pra gente não ir embora. Ninguém acredita que Athena seja uma menininha egoísta e caprichosa. Melhor Seiya, gente. Dali. E ele conclui ainda que chega de babaquice. Se alguém como você é o símbolo da reencarnação de uma deusa, o mundo vai virar um caos. Genial, cara. E aí a Saori conclui que nada a ver com isso e tal, que a armadura de ouro tá aí pra provar, e o Seiya diz que os próprios Cavaleiros de Prata não estão interessados nela, né? Mas aí a Saori diz algo muito esquisito, que até pode ser, mas o verdadeiro cavaleiro deveria sentir que ela transmite algo. E aí o Seiya se lembra que a armadura protegeu ele, né? Então fica essa loucura de que a armadura é falsa, não é falsa, né? Essa parte do mangá é muito esquisita com essa armadura aqui do Sagitário. E aí o Shiryu fica esperando. E aí, Seiya, que você vai falar? A mina mandou um mind game e tal. E ele conclui que não vai ser enganado, não quero ter nada a ver com a Saori. Desde o começo não pôde contar com a Fundação Graad, que a partir de agora ele vai procurar a irmã dele sozinho, mesmo que leve anos, mesmo que ele esteja do outro lado do mundo, vou encontrá-la. Aí volta aquela história. Mas ele não tinha acabado de meio que entender que a Marinha era irmã dele? Caraca! O Kurumada, gente. Eu queria muito ter acompanhado semanalmente. Imagina que os fóruns de 86 não ficavam loucos. Enfim, gente, ele tá de volta aqui pra procurar a irmã dele. Eu gosto dele voltar a procurar a irmã dele, mas não faz sentido se ele achou que a Marin já era irmã dele. Vai entender este mangá. E aí, a Saori pergunta pro Shun, pro Shiryu e pro Yoga se eles concordam com o Seiya, né? E se ninguém quer lutar em nome dela. A menina pedindo. E ninguém quer lutar por ela. É muito bom. Todo mundo vai embora e a Saori conclui: muito bem, não preciso mesmo de um bando de folgados. Vou lutar sozinho em nome da justiça. Mas também é o quê? Esse racha é muito bom, cara. Eu adorei essa cena dos Cavaleiros de Bronze rachando com a Saori. Porque realmente não dá, né? Não dá pra proteger a Saori, gente. Não tem como engolir essa historinha. Não teve. O mangá foi muito assim, né? Total. Mas pelo menos faz sentido, o mangá foi muito assim, né? O mangá mostra. Ele mostra ele não teve o menor problema, o menor cuidado de mostrar a interação entre a Saori e os Cavaleiros Direito, né? Exato. Assim, do nada, a reação deles no mangá é totalmente pertinente com assim, não teve menor contato, ela só fazia mandar neles e representava o Kido, a Fundação Kido, né? Uhum. Não tinha outra reação ali mesmo, né? Mas até achei que demorou. Muito bizarro, né? Total. No anime, no mangá, ela já sabia ao mesmo tempo, ela sabia que era Athena, mas não tem um comportamento assim, né, diferente. Não tem uma coisa assim, empática. Escrotíssimo, não tem. Ela não se aproximou nem. E faz sentido, então, essa reação. Por isso que eu gosto da reação do mangá, porque tava faltando isso, sabe? Tipo, ela tava mandando, desmandando, o povo tava se ferrando em nome dela. Porra, chega um momento que. Peraí, gente, né? E esse foi o momento que todo mundo... Não foi só o Seiya, porque eu reclamava muito do Seiya, né? Porque o Seiya precisava deles por causa da irmã e tal. Mas aqui todo mundo rompeu. O Shun rompeu, o Yoga rompeu, o Shiryu rompeu. Então eu achei legal isso. Não foi uma parada muito isolada, assim. Todo mundo concordou mesmo, né? Mas a gente vê que aqui fora estão os 4 aqui saindo, né? E o Shun tá se perguntando se eles fizeram muito bem, né, de fazer isso e tal, porque ele tá lembrando daquele recado da Marin na areia, né? De novo, o Shun é o cara que pensa, né, nas coisas, né? Ele se pergunta se proteger a Athena significa proteger a Saori. E aí você fica até pensativo lembrando da Marin e tal. Só que eles percebem, né, daquele jeito e tal, um enorme cosmo vindo do Coliseu. E quando eles chegam lá, a Saori está sendo capturada por corvos, milhares de corvos estão capturando a Saori. E também a armadura de ouro, né? Corvinhos fortes, hein? Os corvos são brutos. Os corvos do Japão eram os bichão, assim, eram os... Olha aí. Era imenso. Se juntar, velho. É verdade, você falou. Se É. juntar, carrega, pô. Ué. E aí o Shun diz que não vão deixar eles fugirem com a armadura de ouro. E todo mundo ataca lá, os bichos, começa a cair bicho pra tudo que é lado. O Yoga usa suas cartinhas, a gente vê que ele tem mais de uma. Cartinha? Cartinha. Virou um Gambit.
Virou o Gambit. O Shiryu usa o escudo como se fosse o Capitão América. Ai, caramba. E ele pede pro Seiya cuidar da Saori. A cara do Seiya é muito boa, velho. Porque é justo ele, né, cara? E aí o Seiya vai a muito contragosto, reclamando que ela sempre vem com umas histórias incríveis pra cima dele, mas ele vai atrás da Saori. E aí mostra que eles conseguiram salvar pelo menos a armadura de ouro. E se pergunta por que eles quiseram roubar a armadura e levar a Saori. E o Yoga conclui: a menos que um dos cavaleiros da constelação de Corvo, existe um cavaleiro de prata, na verdade, né? Que tem a constelação de Corvo, né? E parece que ele tem o poder de comandar as aves. O Yoga é sempre o cara que, quando aparece algo novo, ele meio que se lembra de alguma coisa que já falou, né? E essa coisa todo do contato dele com o santuário, né? Engraçado isso. O Camus deve ter falado um monte de coisa pra ele, de fato. De todo mundo. Ou então ele se deu o trabalho de estudar enquanto tava lá também, né? Exato, exatamente. Né? Se você parar pra analisar que ele foi... Não precisa ser muito inteligente pra sacar que eles são cavaleiros com constelações, né? Então eles ficam pensando, quais são as outras constelações? Exato. Ele deve ter pego um Atlas e pensado, não tem a constelação de Corvo? Exato, exatamente. Mas ele sabe que... Não, parece que ele tem o poder de comandar as aves, né? E o Shiryu pergunta, quer dizer que teve outros cavaleiros de prata que vieram pro Japão, e o Yoga conclui, como de outra forma o Coliseu ficaria tão destruído tão rapidamente, né? Mas e o Shun diz que se for isso mesmo, o Seiya corre grande perigo. E a gente vê a Saori voando no céu noturno, muito bom. E a gente vê de fato um novo personagem que aparece aqui, gente. Um carecão louco, dizendo que os queridinhos estão de volta. Ele percebe até que tem menos corvos do que foram, né? A Saori chega e ele pergunta, ele se vê ali que ele é a famosa Saori Kido, e que mandaram ele destruir o Coliseu e sequestrar a menina. E ele comenta: o grande mestre da cada ordem estranha. Esses subalternos, cara, tá louco. Não faz sentido ele questionar isso, porque teoricamente ela também não tava lá expondo a galera toda na televisão e tal. Então o mestre deve querer dar a punição apropriada em pessoa, né? Nem cabia ele pensar muito, mas também pode ser também que faça algum sentido do fato de que o mestre era bonzinho demais pra mandar fazer isso com a menina, né? Chegar lá e mandar, pelo menos teoricamente, né? Que podia ser um pouco mais discreto, né? Mas não, tem que levar a menina com um bando de corvo no meio da cidade. Não, mas isso foi o modus dele, do Jamion. O grande mestre falou pra ele usar os corvos. Se for, é mais bizarro ainda, viu? Se essa estratégia foi do mestre, olha, muito... mas agora pensando, até teoricamente faria sentido ele pedir pro Jaime usar os corvos, porque a ideia é não mostrar mesmo os cavaleiros mesmo, eles não aparecerem e tal. Então, de repente, pode ter sido uma ideia do grande mestre. Mas assim, qualquer ser humano comum que passa na rua e vê uma cena daquela ia ficar louco. Isso é verdade. Que marmota, que coisa esquisita é essa? Um monte de corvo levando uma moça voando no meio da rua. Vamos chamar a polícia, chega aqui. Uma moça voando. É muito bizarro isso aí. Ai, cara, pode ser, é bizarro. Enfim, não tem como salvar. É a forma menos discreta de se fazer a coisa. Isso é fato. Tem muita coisa que não é discreta nesse lugar. E aí quando ele vai botar a mão na Saori, não sei porquê, mas enfim, o Seiya diz pra não... Meu Deus, não é discreto! Nem vem isso, é sua cabeça isso. Aí o Seiya diz pra não botar as patas imundas nela. Mas como assim? O que o Seiya? O Seiya é louco, gente. O Seiya bateu a cabeça realmente muito, muito forte. Essa coisa que o Kurumada bota do Seiya ser muito cavaleiresco, entendeu? Assim, ele além de ser cavaleiro, ele tem que ser cavalheiro também, entendeu? Então, ele tem essa coisa de ela é nojenta, mas mesmo assim se comporta, entendeu? Não faça isso com ela. Olha só, não tinha pescado isso. Você é maluco, não gosto dessa parte cavaleira dele. E aí o Jaime já fica chocado, quem é ele, né? Ele se apresenta, é o Seiya Cavaleiro de Bronze, e ele vai devolver a menina, né? O Jaime fica chocado porque ele deveria estar morto, já que o Mestre deveria ter cabo dele. E o Seiya diz que não foi assim, que são todos os cavaleiros de prata que estão enterrados. Pois é, Jaime, não é você, só você que está chocado com isso. Estamos todos chocados com essa história. E lá vai o Seiya lutar de novo. Eita, já... Tô contando, gente, é a quinta luta dele, acho que nessa mesma pegada. O cara não almoça, não come, não faz nada, só luta. É uma maratona, gente. É uma maratona, cara. E aí, o Jaime diz que nesse caso ele vai mostrar o verdadeiro cavaleiro de prata. Já é o terceiro que diz isso, bobear.
Manda ele prestar atenção que ele vai experimentar as terríveis asas negras de Jamian, o Cavaleiro do Corvo. A gente vê vários corvos aqui e tal. E ele ataca finalmente o Seiya com os corvos. O Seiya usa seus meteoros e derruba vários corvos aqui no chão, basicamente, que fogem de repente, né? O Seiya pergunta cadê o terrível ataque do Jamian e que os corvos tremeram e foram embora. Só que aí o Jamian diz que ele pegou ele de jeito e começa a cair um monte de penas pesadas e negras no Seiya, que envolvem ele nesse sei lá o que, nessa múmia de penas muito louca. E o Jamian começa Parece aquelas coisas animadas, né? Que o cara cai no piso, depois cai nas pernas, assim, fica todo... Sim. O Seiya ficou nessa loucura aí mesmo. E aí, o Jamian não entende como é que Sefracote venceu todos os campos de prata e conclui que a missão está cumprida. A missão ingrata que o grande mestre deu pra ele. E ele ordena os corvos a levarem a Saori, que tá muito, muito bonita desenhada aqui, né? Tá muito delicada e tal, nem parece Kurumada que desenhou. Só que nessa, o Seiya ameaça acordar, ele tá vivo ainda, e dá-lhe chute na cabeça do Jamian. Ele estende a mãozinha pra Saori, e ele pede que o cosmo dele inflame, queime, exploda, e ele finalmente se livra das penas, jogando o Jamian pra trás. E ele atinge os corvos de muito, muito longe e segura a Saori nos braços, né, gente? A Saori, inclusive, tá desacordada. E aí, nessa queda, ele quebra o braço. Quebra o braço e diz que vai basicamente ir embora com a Saori, né? Que a briga fica pra depois. Mas quem aparece, se não é a própria Shaina de Serpentário Fiuco, cobra o Fiuco, né? Parece que é o mais preciso. Muitos nomes para a Shaina. E vemos que de fato é ela. E ela diz que dessa vez ela vestiu a armadura como prometeu. E dessa vez vai brigar pra valer, até o pau comer mesmo. E ele comenta que puta, era a última pessoa que ele gostaria de ver, principalmente nesse momento que não pode usar o braço direito, né? E aí tem duas opções: ou o Jamian, ou Shaina, ou paredão, ou se jogar. Um paredão com mais de 300 metros de altura. Ou ele cava um túnel, ou ele se joga. E aí ele decide fazer o quê? Logo depois que a Saori acorda, ele decide pular, porque ela diz que confia nele. E aí tem uma cena mega bonita dos dois se olhando. Cara, você tava odiando a Saori um quadro atrás. Não foi tipo... Te juro, vou contar, não. Agora eu vou contar. Pera aí. Não é possível, gente. Não foi assim. Olha aí, eu acho que é por isso que eu não compro muito a ideia de um romance entre os dois. Eu prefiro mais o Seiya com amigo, porque já tem toda uma história com amigo. No mangá realmente, assim, eu concordo plenamente contigo. Total. No anime é mais, assim, entre o Seiya e a Saori. No anime já a coisa assim, já é mais plausível ele sentir alguma coisa, ele começar a sentir alguma coisa, entendeu? Agora. Porque esse quadro dos dois se olhando é um claro quadro daquele tensão sexual, sabe? Que os dois estão se olhando, aquela coisa. Eles são crianças! Mas é um quadro assim, você não pode fazer nada. Reclama com o Kurumada. Reclama com o Kurumada. É romântico. Não, é mas o que eu chamei de tensão sexual é aquele. De 13 anos, ok. Mas é uma cena romântica, vamos dizer assim. É um clássica cena romântica, isso aqui. Exato. Só que há 20 páginas atrás, ele tava cagando na cabeça da Saori, gente. Como é que pode? Só se o Kurumada quiser dizer que as crianças de 13 anos são muito volúveis. Sei lá eu. Volúveis, né? E aí ele pede pra Saori se agarrar muito nele e ele se joga. Ui. Alan maldoso. E olha, ele se joga no penhasco. É muito poluída, viu? Tá vendo? E o Jaime fica maluco, porra, dessa altura o Seiya ficou louco, com certeza eles se suicidaram. E a Shaina fica chocada com o Seiya, como ele sempre surpreende ela, e ela comenta que quando o Seiya pulou no céu da noite parecia, diga, uma estrela cadente. O que eu acho legal, mas a parte mais é no anime, é que a China fica com um puta ciúme nessa hora. Ah, sim. Depois mais ainda. Tipo, ela olha, o que você tá fazendo, garota? Isso aí é nosso maravilhoso Shigeyasu Yamauchi. Aí eles caem, né? Do penhasco, a gente vê que só a Saori parece que sobrevive da queda, toda
machucada. Ela procura pelo Seiya, encontra ele lá e fala que a cabeça dele tá sangrando, que ele quebrou o braço direito e que sem dúvidas ele é um cavaleiro lendário. Quem diria? E agradece ele por proteger a vida dela. E aí a ceninha, gente, a ceninha do beijo no mangá. Olha aí, que a Saori vai beijar? Pois é. O que tá acontecendo, gente? Tá não louco. Do nada, ela não demonstrava um sentimento. Assim, não tinha. Alguém me lembra, assim, eu perdi alguma coisa, porque não lembro de ter visto qualquer tipo de proximidade entre a Saori e o Seiya pra justificar essa cena. Entendeu? Fria com eles gente, até agora. É como se ela tivesse acabado de se apaixonar aqui do... Exato. Ela acordou ali, estranho. Olhou pra você e falou, agora sim. Não, e não é só que ela tava fria até esse momento, ela tava sendo escrota com eles. Não era só frieza à distância. Ela estava extorquindo o Seiya pra encontrar a irmã dele, pra ele participar da batalha. Cagou eles a pau ali no Coliseu, dizendo que vocês não vão lutar, vocês são uns inúteis, então eu vou lutar sozinha. E aí o cara tá... eu não entendo. Eu vou dizer assim pro Kurumada, eu gosto, esses quadros bonitos, eu acho super bonitos, super cenas bonitas. É que tudo que aconteceu antes não justifica, sabe? Mas eu até acho bonito a cena, é bonitinho, cara. Eu acho bonito. Mas é que o foda é que não tem muitas justificativas, é meio jogadão assim mesmo, né? Aí é complicado, Kurumada, aí é complicado. Só que ela não consegue terminar o seu beijo porque ela é interrompida pela descida do Jamian, que usa seus corvos pra descer ali de balão, basicamente, né? Tipo um paraquedas, sei lá. Um paraquedas, é isso aí. E ele tá surpreso por ver os dois vivos, né? Que o Seiya deveria estar, inclusive, acabado, mas não vai causar mais problemas pra ele. E aí a Saori levanta e fala pra não chegar perto. O Jamian fala pra ela sair dali e tal. E ele pergunta se ela quer que ele use a força. No mangá da JBC tem assim, não toque no Seiya. Aí ele fala, sai daí, moça, chega de brincadeira. Aí ele fala assim, posso fazer isso à força se preferir. Isso. Aí ela responde, só se você for capaz. E os corvos ficam muito loucos e ela usa uma mega energia cósmica. O Jamian fica chocado que essa hora tá emitindo uma energia cósmica. A Shina lá de cima percebe uma mega energia poderosa. Inclusive parece uma imagem mega bonitona aqui de uma galáxia embaixo. Um cosmos gigantesco. Sabe o que me veio na cabeça agora? Tipo, a Marinha e a China também são cavaleiros de prata. Sim. E, tipo, elas são as únicas cavaleiros de prata que são fodas, assim, até o momento. Porque os outros... É verdade. Os outros são muito... Ou passam de fodão e perderam muito fácil pro bronze, ou ele é o Jamian, que é um palhaço, que é um bufão, né? Não, mas todos eles perdem de um jeito muito assim... De repente, né? Todos eles ali, tirando o Asterion, acho que deu um probleminha mais, mas... Pois é. É culpa do roteiro. É culpa do roteiro. Sim. Mas eu não tiro o mérito de que a Shina realmente e a Marin são picas aqui. Não, e não é à toa que a Marin tava mandando nos três caras lá na praia, tá ligado? Ela que tava mandando e desmandando. Não era à toa aquilo também. E aí a Shina percebe que tem uma força superior à dos cavaleiros no fundo desse abismo. E aí ela percebe a voz de outras pessoas. Diga. Só uma pausa. Eu fico pensando que talvez até o mestre não botava muita força no Cavaleiro de Prata, porque ele manda tanto Cavaleiro de Prata de uma vez. Exato. Que, tipo, no anime tem aquelas pausas, né? Você vê que eles vão caindo e passa um tempo e acontece alguma coisa e tal. Aqui não. Você vê que todo mundo tava lá. Foi todo mundo, é verdade. Foi todo mundo de uma vez, né? Estavam uns na praia, outros fazendo, sei lá, uns estavam depredando o Coliseu do nada. Eles estavam ali só fazendo vandalismo enquanto os outros estavam perseguindo os outros na praia, entendeu? Era isso que estava acontecendo, entendeu? A Shina tava dando um rolê por aí, entendeu? Tava todo mundo lá já, entendeu? Foi todo mundo no mesmo voo. Não é? Foi promoção. Fretou, sei lá, o que aconteceu. E
E aí a China percebe a chegada de 3 novos cavaleiros, né? Eles dizem que você perdeu muito tempo só para capturar Saori Kido e que é preciso imediatamente voltar ao santuário, pois são ordens do grande mestre. E a gente vê o cavaleiro Algol da constelação de Perseu, o Capella da constelação de Auriga, que é o cocheiro, e o Dante da constelação de Cérbero, o cão que guarda o inferno. Só a silhueta, né? Ninguém mostra os olhos, só essa coisa do olhinho estrelado. E todo mundo sentiu a energia, é muito louca e tal. Ela até pergunta, mas vocês também sentiram? E todo mundo, nunca senti nada igual assim. Nem os 12 Cavaleiros de Ouro têm tanto poder. O único capaz de transmitir tanta energia é a deusa Atena. Ou seja, eles concluem que a única pessoa capaz de ter aquilo é a deusa Atena, mas também estão cagando, né? Pra se perguntar o que eles estão fazendo ali, né? Eles seguem em frente e dane-se. E o Jamian não pode acreditar que a menina está transmitindo tanto poder. Ele está paralisado, não pode se mexer. E seria melhor voltar ao santuário, né? A Saori fala pro Jamian. E avisa o grande mestre. E ela faz uma ameaça, gente. Se ele quiser, se ele quer me ver, que venha pessoalmente. Não vai fugir ou se esconder. E o Jamian ele é muito estridente, muito dos gritos e tal, né? Não gosto muito dele não, gente. E ele diz que é muita ingenuidade se ela acha que o mestre vai sair de lá por causa dela, pois ele serve apenas a deusa Atena, e ele tem o poder de comandar todos os santos, todos os 88 cavaleiros que obedecem a ele, e ele tá se perguntando, você acha que ele vai vir até aqui, não vai perder mais tempo, e manda os corvos atacarem ela. Só que ela usa o seu poder e os corvos começam a bicar loucamente o Jamian. Ou seja, a Atena também não é nenhum... agora ela faz isso, né? Pra ser carregada voando, ela não fez nada, né? E aí ele fica reclamando para os bichos parar de comer ele vivo, basicamente, né? E ele fica se perguntando, porque os bichos sempre, né, obedeceram ele, de repente tá assim. E ele até comenta que ela é um demônio e vai atacar ele. Só que chega quem, Isa? Tava demorando pra aparecer. Chegou quem? Logo o único que o mundo transportou. E aí ele chega, né, com sua pose Ikki de Fênix, basicamente, suas chegadas, né? O Jaime pergunta quem que ele é, e ele diz que ele voltou do inferno e dessa vez renasceu das entranhas da terra. E aí o Ikki basicamente já sai usando o seu voo da Fênix. E ele diz que com sorte o Jamian vai chegar na Grécia. E finalmente revelado o pássaro de fogo, o Ikki, o Cavaleiro de Fênix. A Saori fica feliz que ele veio salvar ela, e o Ikki fala que não, disso eu não sei, ainda não escolhi o lado que eu vou ficar. Só que nisso chega ali os 3 Cavaleiros de Prata que estavam falando lá com a Marin, com a China, desculpa. Um deles comenta o Argo, que sabe por que o Jamian falhou, que tinha mais uma pessoa protegendo a menina. Um deles bota-se à frente e diz que a missão era destruir o Coliseu e capturar a Saori. E a missão do Mist e dos outros era eliminar os Cavaleiros. Então eles realmente se dividiram, né? Foi metade destruir o Coliseu e sequestrar, e a outra metade eliminar os Cavaleiros de Bronze. E nada aconteceu. E aí, um deles diz que eles vão esquecer o que aconteceu com o Jamian, apenas entrega a moça e deixa ele viver. E o Ikki retruca que vai deixar eles também saírem vivos do Japão. E aí aparece o Ikki rodeado de 3 pessoas, que me lembrou uma cena de Hades. Não tem uma cena igual essa aqui? Não, só que é de Hades, sim, assim. É igual a cena dos juízes, né? Ele e os juízes. Na verdade, essa cena que deve ter imitado... Aquela cena que deve ter imitado essa, né? Sim. Não, sim, exatamente, né? Exato. Também lembrei de uma coisa. No mangá, o Algol aparece aqui junto com o Capella e o Dante. No anime é diferente. Mas quando vai pra saga de Hades, que eles enfiam os Cavaleiros de Prata no meio, o Algol aparece junto com o Capella e o Dante, como era pra ter sido. E aí eles ficam se perguntando justamente isso, um bronze contra 3 de prata, ele tá louco. E aí o Ikki faz aquele famoso risco no chão e diz que a menina e o Seiya tem que sair daqui são e salvos, pra eles não passarem daquela linha. Quem fizer isso, morre. E aí o Ikki dá as costas e diz que eles podem ir embora. Ai meu Deus do céu, e começa a andar. E aí eles ficam todo loucos, só que um deles atravessa o Capella e logo já toma porradão do Ikki, caindo com sua armadura totalmente destruída, né? O Ikki deposita o Seiya, né, no ladinho ali e tal, pra poder meio que lutar. Foi basicamente o que ele fez, né?
Todo mundo fica chocado que ele é um mero cavaleiro de bronze com uma energia cósmica gigantesca. E eles ficam chocados, inclusive, com a armadura de Fênix, né? E finalmente percebem que ele é o cara que venceu os Cavaleiros Negros e comandou todo mundo. E aí se apresenta finalmente alguém que sai da silhueta. O Dante, o Cavaleiro de Cérebro, o cão que guarda dos infernos, né, mano? E ele taca uma massa na direção do Fênix. Ele para com uma mão só, a massa do Dante, e eles percebem que estão nas mesmas condições. O Dante fala pra ele, né? Se cruzar de um lado, um morre, se cruzar do outro, o outro morre. Só que aí o Dante manda um monte de massa pra cima do Ikki, só que ele destrói todas elas usando o seu grande poder. E no final das contas, o Ikki aparece atrás do Dante e pergunta pra ele: o que você me ameaçou se eu atravessasse a linha? E ele usa as asas de Fênix pra destruir o Cavaleiro de Prata, gente. E aí acaba o episódio aqui, né? Sim, termina graças às asas de Fênix, é isso aí, termina nesse exato ponto aqui. Olha aí, gente. Então a gente teve a aparição de Fênix finalmente voltando para a história e batendo em Cavaleiros de Prata, já que o Seiya finalmente tá dormindo de novo. Tá dormindo. Caramba, acabou o volume 6 do mangá clássico, essa coisa muito louca. Isa, o que você achou do volume 6? Tipo, muito personagem que tinha bastante potencial, só que piscou, morreu. Pois é. E a história toda da Athena, da Saori, beijo na boca. Que beijo que é. Eles são crianças. Entendi. Não vou admitir isso. Eu não admito isso, eles são crianças. Tá errado. 13 anos, pode beijar na boca já, poxa. Não! Mas eles são mais maduros também, né? Tem essa coisa toda. Já estão aí quebrando tudo pelo Japão. Eles não são maduros, eles são precoces. Mas você acha que é um bom volume? Você acha que a história tá indo num lugar bacana? Agora a gente tem aí o Santuário, que aparentemente é do mal. Tá aparecendo mais personagens e isso é legal, porque aumenta mais o universo, porque vai surgindo novas coisas e vão sendo descobertas outras, e tecnicamente eram para algumas dúvidas já estarem sendo sanadas, mas aparentemente abrem outras lacunas. E aí, Alan, em volume 6? Eu também gostei, assim, apesar de ficar, como vocês comentaram aí, como a gente comentou ao longo do podcast inteiro, tudo muito súbito, muito de repente, né? Os personagens aparecem, ao mesmo tempo você fica empolgado porque aparecem mais cavaleiros, você vai vendo as constelações, as armaduras, né, os golpes e tal, e começa a ver que aqui o universo está se expandindo ali, né? Só que ao mesmo tempo é tudo muito de repente, né? Eles aparecem, levam um golpe, já morrem, não tem uma luta muito comprida, né? Então, assim, realmente a explicação teve todos esses impasses aí em relação a Marin, irmã do Seiya e blá blá blá, e essa questão todinha da relação da Saori com o Seiya, que de repente fica extremamente romântica do nada. Enfim, teve muitos... É um mangá extremamente controverso, porque ao mesmo tempo em que ele começa a mostrar que Saint Seiya pode ter muitos personagens interessantes, ao mesmo tempo tem muitos escorregos aqui e lado do Kurumada. Tem muitos momentos que eram desnecessários, entendeu? Que ele podia ter pensado melhor ou não ter colocado aquilo. Enfim, é um mangá muito controverso. Esse volume é muito controverso. É interessante, ao mesmo tempo é bem complicado de defender algumas coisas que a gente vê ali, entendeu? Exato. O último volume já tinha várias coisas que eu achava muito... Não achava muito interessante. O volume passado era piração total, era muito doido. Era completamente. Agora esse aí é... Esse tem aquela coisa dos jovens se revoltando contra a Saori, eu acho muito legal. Aquilo é finalmente eles tendo uma atitude que eu consigo me relacionar, tirando o Ikki, né? Eu tinha gostado do Ikki se revoltar e tal. Agora, eles também se revoltaram e isso eu achei bacana. Mas também... Cara, eu já tinha achado bizarro eles serem teletransportados de um arco pro outro, literalmente, e continuavam lutando e continuavam vencendo personagens que teoricamente são muito mais fortes que os Cavaleiros
Negros, até porque eles venceram os Cavaleiros Negros muito facilmente também. Então, essa história de vencer os caras muito fácil, no mangá eu acho muito jogado, não vejo muito graça, justamente porque os personagens são interessantes, um lê a mente, o outro é cheio de cicatriz, sabe? E o outro comanda os corvos. Então tem várias coisas tão legais que é muito jogado pra frente, né? E essa história do romance súbito dos dois ali eu acho a cena bem desenhada, bonitinha assim, mas não faz o menor sentido. 20 páginas atrás os caras estavam se matando no Coliseu. Então o Kurumada... Mas é um precedente do Kurumada que já vem de todos os mangás, né? Todos os volumes que a gente tem lido. Ele ser muito completamente desvairado. Ele começa a escrever e vai indo. E não tem muito desenvolvimento, né? As coisas vão acontecendo, cara. E a gente que siga, né? A gente que tente entender. A gente que se segure, sabe? É tipo um caminhão que vai balançando pela estrada e você tem que se segurar. Ele não para não, cara. Ele vai indo. Essa é a melhor alegoria. Sabe quando você tá na caçamba assim no caminhão? Alguém faça uma caricatura disso, entendeu? O Kurumada tá no volante, gente. Se segura. Perfeito. Mas a história tá indo em diante. Aparentemente a gente tem o grande mal, o santuário. Vamos ver qual é que vai ser. Tem um grande mestre, a figura do grande mestre começa a ser mencionada na boca dos cavaleiros. Mas é um mangá muito doido. Se a gente pensar que o mangá começa logo depois que o Seiya mata o Misty e ele termina já com ele de novo desacordado, né, ali na batalha do Ikki, muita coisa acontece, cara, é impressionante. E ele dorme 2 vezes ainda na praia, que é outra coisa que eu acho muito doida. Mas enfim, é um volume muito esquisito. Eu acho um pouquinho melhor que o anterior por causa dessa revolta dos meninos contra a Saori. Muito embora isso seja esquecido muito rapidamente. Pois é, o Seiya já tá apaixonado por ela. Quer dizer, o Seiya não, porque rolou um momentinho dos dois ali e depois a Saori quis pegar ele. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo volume. Vamos ver se de repente pega uma cadência, começa a acontecer algumas coisas ótimas aí. Mas é isso aí, gente. Mangá clássico. Vamos. Tivemos também um flashback de 13 anos, mostrando o encontro do Aiolos, que é um marco de Saint Seiya, que se repete tudo que é derivado de Saint Seiya, tem essa coisa dos 13 anos. Então é a primeira vez que a gente vê no mangá clássico isso acontecer. Então eu acho que foi um momento bacana. Mas fora isso, vamos ver como é que vai ser. Então é isso, gente. Volume 6, nos vemos mês que vem, acho, porque mês que vem é janeiro, né? Aquela coisa, férias e tal. Ano que vem, né? Ano que vem. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, acho que a gente consegue, tomara. Mas vamos seguindo aí com o nosso volume dos mangás clássicos nessa grande comemoração dos 30 anos que jamais se encerrará. Então, muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Alan. Chegar aos 40, né? É bem capaz mesmo, porque a gente vai terminar só nos 40. Uma boa noite pra vocês, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Sim, só falando sobre a história da Cosmic Special, sobre a Marin, né? Diga. Assim, no meu entendimento, ele dava, o mestre ancião quando comenta, dá um prognóstico da batalha, né? Ele meio que dá a entender que a Marin ganharia, né? Ele diz assim, a Marin pode ser mais forte, entendeu? Então assim, ele meio que pende mais pra Marin mesmo, né? Que a Marin realmente... Mas ele usa o critério de mistério, porque a Marin não se sabe muito sobre ela, sobre os poderes dela e tal, então ele acha que no final das contas a Marin podia dar uma virada, entendeu? Aliás, não faz sentido ele... Não, quer dizer, tô ficando doido. Tô ficando confuso com o Kurumada, velho.